Fala pessoal, graças a Deus voltamos, mais uma semana, mais um podcast e hoje a gente está com uma presença maravilhosa aqui. Vocês já devem saber, estava lá no card do vídeo, mas antes da gente começar o nosso podcast eu quero fazer duas lembranças para vocês. Primeira, acampamento já começou as inscrições, não esqueça de se inscrever. Segunda, Congresso de Missões, vão se encerrar as inscrições no dia 16 desse mês. Então, não esqueça de fazer a sua inscrição também. Beleza? E agora, vamos para o nosso podcast que hoje vai ser terrível. Valeu! Pastor Denilson. Olá. Meu irmão, meu pastor. Glória a Deus, graças a paz. Como é que o senhor tá? Na bênção de Deus. A gente já começou o papo aqui, já tava bom. Já tava rindo demais. Bênção. Mas assim, eu falei que o podcast vai ser terrível, porque Amém. toda vez que o pastor Denilson tá pregando, aí o Ministério de Louvor tá tocando, esse Ministério de Louvor é terrível. Aí eu digo assim, ele tá falando bem da gente, ele tá dizendo que a gente é ruim. Mas pelo jeito que o senhor fala, a Bíblia diz que bom. Deus é terrível, né? Esse Deus é terrível. Deus, ele é grandioso no bom e terrível. sentido, Aquele texto que fala, né? O grande, terrível dia do Senhor. Dia do Senhor, é. É isso aí. Faz obras extraordinárias. E o senhor tem, desde o ano passado, né? O retiro do ano passado, o senhor tem estado com a gente aqui da Igreja Batista Nacional Corbã. Foi... Bastante. 2022. 2? Qual foi a primeira vez que o senhor veio aqui? Eu já vim aqui, creio que 2015, 2014... Eu estive pregando aqui num trabalho de missões, no domingo à tarde, ainda estava em África ainda, né? Sim. Aí vim de férias, através da irmã Deusa, que nos conectou aqui, né, com o pastor Ailton, que eu já conhecia ele de muito tempo, mas a conexão foi através da irmã Deusa, né? Aí começamos, aí linkou. E agora o senhor tá vindo mais para cá, quem foi que... Irmão Igor com a irmã Rayane aí, nos conectaram no trabalho com os jovens, né? Sim, o retiro do ano passado foi incrível. O retiro aí foi benção, tem sido benção. Eu não esqueço da sua ministração do tema Glória a Deus. Enraizados em Cristo, até hoje. Isso. Foi incrível. Na hora que o senhor começou a pregar e foi destrinchando aquele texto, até hoje, eu me vejo sentado lá da minha noiva, olhando pro senhor, eu digo, meu Deus, cara, a Bíblia... O cara tá pregando absurdo, foi incrível, foi incrível. Jesus, ele fez coisas extraordinárias, marcou nossas vidas também, né? Sim. Tem trabalhos assim, ministrações que Deus promove impacto, não só na vida das pessoas, mas primeiro na nossa. Senão, se você vai pregar a palavra, vai ministrar, fazer a exposição da palavra, se ela não impactar primeiro a tua vida, ela não serve. Então a palavra primeiro, ela tem que... A palavra é de dois gumes, espada de dois gumes, né? Ela corta para cá, antes dela cortar para aí, ela tem que cortar desse lado aqui. Então, tem que impactar a sua vida. E, de fato, foi um tempo assim muito bom. A gente estava vivendo aquela palavra, né? E a gente foi mergulhar e foi bênção de Deus. Foi muito bom. Passei uns 2 dias. Uns 2 dias ali, ruminando aquela palavra. Tanto de conteúdo que o senhor trouxe pra gente, meu Deus do céu. Foi bênção, foi bênção. Aqui deu pra ver que a pessoa, de fato, buscou. Mas o senhor, a partir daí, o senhor tem estado com a gente constantemente. Isso pra mim é muito bom. Amém, também me alegro. E o pessoal aqui da igreja, a gente sempre tem aqui um costume, tipo assim, quando algumas pessoas vêm constantemente, a gente percebe quando a igreja acolhe elas e a gente tem percebido que o senhor tem sido muito acolhido pela nossa congregação. Eu amo essa igreja aqui. Tem sido muito bom, quando as pessoas, o pastor Denilson vai estar, gente. Glória a Deus. O pastor Ailton até nos convidou, já 2 domingos anteriores, né, pra gente estar num trabalho ministrando sobre missões. O dia da igreja perseguida, né? Sim, foi pelas portas abertas, né? Amanhã faz 15 dias, era para nós estar aqui, me convidou, mas eu já estava agendado. Né? Eu não costumo sair dia de domingo, mas esse ano eu já saí uma vez, que foi justamente nesse dia, 26 de junho. Eu agendei com uma outra igreja, convidaram, o pastor fez aquela coisa toda. Não, pastor, eu vou. Falar de missões a gente vai, eu vou abrir uma exceção, eu vou. Então, quando é um pastor muito amigo assim, faz aquele apelo, a gente sai, né? Mas domingo, como a minha igreja não tem um co-pastor, né? E já está ainda formando obreiros, então domingo eu prefiro ficar na congregação. Meio de semana o povo trabalha e tudo, aí o povo está no domingo. E muitas vezes até no domingo eu trago uma palavra de caráter, às vezes doutrinário. Devia ser uma palavra mais evangelística. Sim. Às vezes eu trago uma palavra doutrinária em função da ausência de alguns irmãos,
durante o meio de semana. São acadêmicos, são empresários, pessoas que trabalham. E particularmente para mim, essa palavra de caráter doutrinário para mim é maravilhoso. É benção. Mas como o senhor falou, para algumas pessoas que vão assistir a gente que talvez não conheçam o senhor, façam uma breve apresentação, olhando para essa câmera aqui. Fale quem o senhor é, de onde o senhor é pastor e por aí vai. Amém. Meus irmãos, graça e paz, né? Pastor Denilson de Oliveira. Alguns que já me conhecem, outros que não conhecem. Para quem não nos conhece, eu sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus em São Luís, né? Pastorei a área 118 de trabalhos pastorais. Nosso pastor presidente, pastor José Guimarães Coutinho, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Luís, aí a 10. E nós estamos ali na área 118. Como o pessoal diz, né? Eu sou cria aqui do Anjo da Guarda, cria do Fumacê, nascido aqui. E assim, é sempre um prazer estar aqui nesse ministério. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ailton, a vida do irmão Isaac Alves. Isaac Alves, gente boa. Nome artístico. Eu conheci o Isaac lá no último trabalho, tive assim mais um contato com ele. O pai dele, que é uma pessoa, vamos dizer assim, é um ícone aqui no Anjo da Guarda, uma pessoa antiga, né? Eu não sabia, né? Fui saber naquele dia que era teu pai. Sim. Já conhecia ele assim de vista há muito tempo. E fiquei muito feliz, né? Poxa, de ter um filho no reino. Ele também está no reino, é bênção de Deus. Então, eu estou aqui, meus irmãos, sou servo da Igreja de Deus, né? E estar aqui com os irmãos na Corbã é uma felicidade muito grande. Louvo a Deus pela minha esposa, a missionária Adriana, minhas filhas, Deisiana, não posso deixar de mencionar. Minha primogênita. Inclusive, fiz aniversário agora dia 5. Parabéns. E minha filha Larissa, que é a minha caçula. Minha família é tudo. Amém. Pastor, feliz demais. Amém. Agora, assim, para a gente dar prosseguimento, o senhor fala que o senhor é cria aqui do Fumacê. Sim. Como foi que Jesus encontrou o senhor no Fumacê? Meu Deus, deu até um livro. De uma maneira bem direta. Como é que Jesus... Porque eu sempre falo assim, às vezes a gente fala que a gente encontrou Jesus, mas eu sinto que é Jesus que encontra a gente. É Jesus que nos encontra, porque o pecado, a tendência dele é nos afastar de Deus, né? Então, desde o princípio da queda do gênero humano lá no Éden, foi Deus que saiu à procura. O pecado sempre ele tende a nos afugentar de Deus, né? Então, de fato, está certo, essa ideia é certa. Foi Jesus que nos encontrou. E, inclusive, como eu falei, né, dá um livro, e de fato eu tenho minha autobiografia, escrevi um livro da minha história, né, da minha conversão. E é uma história muito longa, mas eu vou condensar. Sim. Eu com 13 anos de idade, lá volta do ano de 85, Isaac não era nem nascido, né, Isaac? 85, eu com 13 anos de idade, ali no Fumacê. Era uma periferia muito pobre mesmo, muito pobre na época, não tinha nem rua asfaltada, nada, as casas bem humildes mesmo. Nossa casa estava em construção ainda. Eram 2 quartos atrás. Sempre quando eu conto isso eu brinco que o pobre é engraçado, né? Mas consegue. Ele começa construindo 1 quarto ou 2 quartos e faz lá atrás, e faz o alicerce da frente, né? Dos demais quartos, sala, os cômodos. Lá em casa não foi diferente, foi assim, né? Depois deu uma casa muito grande, mas começou com 2 quartinhos. O importante é começar. E uma certa noite, terminei de jantar, fui sentar lá na porta, sozinho. Era mais 20 horas mais ou menos. Sentei lá no alicerce, me lembro como se fosse hoje, está bem fresco na minha memória. Sim. E naquela época, a Assembleia de Deus aqui no Anjo da Guarda, como ainda hoje, né? Hoje diminuiu um pouco o trabalho de evangelismo da igreja, isso é até um agravante. Tem um agravante. Toda semana tinha culto de rua. Toda semana. Meus pais não eram crentes, família católica. Sim. Mas eu lembro muito bem, aquilo me impactava. Tem uma crente que mora até em frente à casa da minha mãe ainda hoje, a irmã Heloísa. E naquela época o pastor Vicente, de saudosa memória, ele era dirigente da Assembleia de Deus no Anjo da Guarda, e ele descia com os irmãos do Anjo da Guarda para evangelizar o Fumacê. E identificamos lá alguns crentes que moravam ali, são crentes emblemáticos ali, né? Antigos, ícones ali do Fumacê. Irmã Raimundinha, o irmão Kleber, já falecido, saudosa memória, o irmão Elias, né? E outros tantos. E eram os pontos onde faziam os cultos de rua. Sim. E naquela noite estava havendo um culto em uma dessas casas. Não sei se era na casa do irmão Elias, mas provavelmente era na casa do sogro do irmão Elias. Sim. E naquela época eles usavam aqueles megafones, né? Aquelas bocas que o som ia longe. E tinha alguém pregando o evangelho, era um homem. E ele pregava sobre o juízo final. E eu me lembro bem como se fosse hoje. E pregando, foi como um anzol, aquilo me visgou. Pegou. E eu comecei a ouvir aquela mensagem. Eu ali, uma criança de 13 anos, um adolescente, comecei a ouvir. E eu me lembro bem como se fosse hoje, ele pregando sobre o juízo final. E ele dizia, naquele dia estarão diante, aquela voz, aquela coisa toda, aquele ímpeto, né? Aquela eloquência pentecostal.
E ele dizia: naquele dia todos estarão diante de Deus, grandes, pequenos, ricos e pobres, e pregando sobre o juízo final. Aquela palavra ficou, foi a semente. Eu com 13 anos ficou, e dali passou aqueles 9 anos, Deus trabalhando na minha vida, trabalhando através da palavra. Aí eu com 21 anos, depois de uma overdose, 7 meses depois de uma overdose, então, eu não era usuário. Desde os 13 anos o senhor... A palavra começou a me impactar, a bater mesmo. E no ano de 94, eu já com 21 anos de idade, um jovem, morador do Fumacê, a igreja já estava lá, já tinha igreja no Fumacê, pastor Daniel hoje, secretário da nossa convenção, ele era dirigente no Fumacê, e tinha um programa também, com aqueles megafones, e convidando para participar de uma cruzada. Eu disse: rapaz, eu vou nessa cruzada. Mas aí foi dia 3 e 4. Aí dia 3 eu não fui. Dia 3 o inimigo me levou lá para o Grêmio. Naquela época tinha muita festa aqui no Anjo da Guarda, Tinha um encontro de radiolas, era Itamaraty com Estrela do Som, rapaz, aquele Grêmio ali era uma loucura. Ali reunia coisa de 3.000 pessoas, facinho. E eu estava naquele meio ali. Eu já tinha escapado de uma overdose, eu conto no meu livro, não vou detalhar, mas foi uma experiência espiritual pessoal minha. Tive uma experiência de pré-morte. E eu digo que eu sou um milagre, Deus me ressuscitou. Jesus me ressuscitou, literalmente me ressuscitou. E depois de 7 meses, Deus falou comigo. Foi a minha última oportunidade. Deus falou comigo dentro do Grêmio. Dentro da festa? Dentro da festa. Eu estava assim... Eu era muito festeiro, mas naquele dia eu estava assim... paralisado, eu estava diferente. Eu já tinha dito uns 2 dias antes que eu ia na cruzada. Só que eu não fui. Eu fui para a festa. E ali naquela festa Deus falou comigo, Eu ouvi a voz de Deus desse lado aqui. Do lado direito, eu me lembro como se fosse hoje. Se Jesus voltasse hoje com eco, todos aqui estariam perdidos. Eu me espantei, digo: estou ficando doido, estou ouvindo vozes. Mas era Deus me chamando, Aí eu falei para minha esposa, na época já estávamos morando juntos, não tínhamos filho, ela com 18, eu com 21. Eu disse: amanhã eu vou naquela igreja perto de casa e vou aceitar Jesus. Ela só me olhou e sacudiu a cabeça, disse: está doido. Estava fazendo besteira, esse cara aqui. Mas aí no domingo eu fui à igreja realmente, ali no Fumacê. E me converti, estou até hoje, para a glória de Deus. Esse ano a gente faz 30 anos, Olha aí. 30 anos de casamento com Jesus. Eu acho Bodas de pérola. Incrível. Eu acho muito incrível como Deus, ele vai aonde às vezes tem muita gente que não iria. Já pensou? Às vezes eu poderia dizer assim, é óbvio, eu estou dizendo que a gente tem que ter sabedoria e tudo mais. Mas às vezes tem lugares em que... E tem pessoas que a gente... Não, fala aquele cara tá doidão. E Deus vai lá. Deus vai lá. Deus vai lá e vai falar. A gente ouve hoje muitos relatos no mundo islâmico de pessoas, do mundo islâmico, muçulmanos, que têm tido essa experiência. Deus tem ido lá, na região ali do Oriente Médio e outros lugares, ido de encontro às pessoas. Os missionários não estão indo, Deus está indo. Jesus está se revelando. Às vezes a gente não está indo. Isso é bíblico, Paulo estava indo a Damasco, com carta dos principais para perseguir. Prender a igreja. Jesus foi ao encontro dele, disse: para bem aí. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, Então ainda hoje isso acontece. E essa sua conversão, tipo assim, o seu caminho até o ministério pastoral, o seu... 15 anos. 15 anos, como é que foi essa ideia? Porque eu sempre tenho na minha cabeça assim, ou o senhor... Uma coisa que eu quero perguntar. Antes de o senhor ter essa revelação que Deus chamou para estar cuidando de pessoas dentro desse ambiente pastoral, o senhor já teve uma convicção de chamado para missões internacionais? Ou antes o senhor teve primeira convicção de pastoral? Porque às vezes as pessoas ficam nessa... Então, nessa sua caminhada para poder a gente estar avançando. Como é que assim, foi? Isaac, como eu te falei ainda agora há pouco, a chamada ela é identificada. Mas antes dela ser identificada pelo homem, ela é comunicada pelo céu. Ela é comunicada pelo céu. Então Deus ele comunica essa chamada, Paulo, eu estava falando de Paulo ainda agora, quando ele ia perseguir a igreja, ele já caiu cego, a gente conhece toda aquela história. Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele disse: o que eu faço? Vai lá, entra na cidade, vão te dizer o que convém fazer. Aí Deus fala com o profeta, fala com Ananias: vai lá. Ananias disse: não vou, Senhor. Ele disse: tu vai. É vaso escolhido, eu escolhi, vai lá. Eu já me revelei para ele. Quando Ananias chega lá e diz: Paulo,
eu vim aqui mandado do Senhor, o Senhor já te revelou que viria um homem poria a mão sobre ti e tal, né? E ali acontece a chamada de Paulo. Mas antes quando Jesus, o Senhor fala com Ananias, o Senhor diz assim: Ananias, vai lá, porque ele está orando, né? Então já havia uma conexão dele com Deus, com o céu, já havia uma convicção, né? E Ananias vai lá, Deus fala para Ananias: é vaso escolhido, né? E quando Ananias vai lá, Ananias confirma essa chamada, identifica, e você vai ler o texto lá de Atos, você já vê Paulo logo pregando a palavra, testificando de Jesus. Então a chamada ela é comunicada pelo céu e identificada pelos homens, né? A igreja, a convenção, né? A diretoria da igreja reconhece a tua chamada, seja para que for dentro da igreja, né? Seja para uma liderança, seja para coordenar um departamento de intercessão na igreja, de música na igreja, um trabalho evangelístico na igreja. Então o pastor da igreja, ele tem essa sensibilidade. Diz: rapaz, esse irmão tem uma chamada. Aí ele vai conversar com o irmão, aí ele vai ouvir o obreiro, aí ele vai dizer, né? Na nossa igreja funciona assim. E comigo foi assim. Logo que eu aceitei Jesus, eu costumo dizer, isso foi assim um negócio, foi loucura. O senhor já foi, né? Impetuoso assim? Foi um negócio assim muito louco. A minha conversão, eu costumo dizer assim, foi um negócio muito louco. Porque eu aceitei Jesus domingo. Segunda-feira eu fui na Voz do Calvário, do irmão J. Martins, que já dorme no Senhor. No mês passado ele faleceu, o Senhor tomou. Aqui só tinha uma loja, ou era duas, de Bíblia. Na época, a Voz do Calvário, em 94. Aceitei Jesus domingo. Segunda-feira eu fui na Voz do Calvário comprar Bíblia. Comprei 3 Bíblias, uma para mim, uma para minha esposa que aceitou Jesus no mesmo dia, e uma para minha irmã que também aceitou Jesus, e comprei 3 harpas. Né? Que crente assembleiano tem que ter harpa, tem que ter harpa, tem que cantar, tem que louvar a Deus. Engraçado, as pessoas dizem: pastor, o senhor sabe os hinos quase tudo da harpa. Eu digo: meu irmão, isso aqui é investimento. Os irmãos ficam rindo, dizem: como é que o pastor sabe os hinos tudinho? Eu digo: eu sei como é isso aí. Foi muito circo de oração, meu irmão, participei muito. Campanha de 21 hinos lá em casa tinha direto. Demais, isso é bênção. Aí comecei, meu irmão. Comecei a ler a Bíblia quarta-feira. Aceitei domingo, quarta-feira eu já estava na. Vocês chamam de célula aqui. A gente nomenclatura muda. Não tem mais? Acho que em 2014 acabou a visão celular aqui. A gente hoje trabalha mais com essa questão de reunião e tudo mais. E a gente tinha, né, o grupo familiar. Né, o grupo familiar. A nomenclatura muda. Às vezes as igrejas chamam de pequeno grupo, outros chamam de célula, né? Missão no lar. Mas é uma dinâmica de evangelização bíblica. A igreja primitiva ela começou assim, nas casas, nos lares, né? Ela cresce assim. Isso não, a igreja não deve perder isso. Quando eu volto de África, eu encontro a igreja aqui no Fumacê, uma crítica construtiva, apesar de alguém dizer que crítica é crítica, não tem crítica construtiva, mas no meu ver tem, que ela vai cooperar para uma reflexão, alguma coisa assim. Quando eu voltei, já tinham terminado com o grupo familiar. E na quarta-feira eu estava no grupo familiar, ouvindo a palavra. E fiquei maravilhado, o líder do grupo ali pregando. E ele já me chamou para dar um testemunho, dar uma palavra. Eu dei uma saudação. Aí eu digo: na próxima quarta eu vou trazer um esboço. Que eu vi ele com um papelzinho, não sabia nem o que era, né? Depois que eu fui saber que era esboço. Aí eu mesmo fui preparar. Não sei como eu preparei, mas eu preparei, né? E quando foi na quarta-feira seguinte, eu já estava pregando a palavra. Aí Deus se revelou. Foram várias testificações do céu, né? Eu tive sonho, tive um sonho eu em África, né? Deus usou pessoas, né? Com 6 meses de crente eu perdi meu emprego, comecei eu nunca tinha ficado sem dinheiro, eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 21 anos eu caso, 21 anos eu aceito Jesus, e com 21 anos eu perco meu emprego. Eu digo: e agora, Jesus? Na época com 21 anos eu recebia 3 salários mínimos. Imagina um jovem hoje ganhando 3 salários mínimos hoje. É uma bênção, né? Amém. Então naquela época era meu salário naquela época. Aí eu fiquei sem salário. Eu digo: como assim? A esposa gestante agora e sem salário, eu não tinha essa experiência de viver sem dinheiro, né? Desde 14 anos com dinheiro trabalhando, e comecei a passar prova, dificuldade mesmo financeira. E a primeira filha veio, depois já veio logo a segunda, uma atrás da outra, e muitas situações difíceis, mas Deus usava alguém e dizia assim: tu está na minha faculdade. Assim mesmo, o deserto é a minha faculdade. Deus falava através da pessoa e diz: e eu estou te ensinando a viver pela fé, e não temas, eu vou te levantar e te levarei às nações. Eu me lembro que eu chorava igual uma criança ali naquele Fumacê, num trabalho de intercessão, Deus usando essa irmã Maria de Jesus, hoje mora no estado de Goiás. Mas eu acreditava, mas eu questionava também. Eu digo: não tem tio pastor, não tem pai pastor, não tem parente pastor.
Sim. Como é que eu vou entrar? Né? Eu ia para o Templo Central, olhava aquela pleia de lá de pastores, tudo de terno, né? Eu digo, rapaz, é só homem grande, tudo maduro, e eu um menino de 21 anos. Aí? Digo, como é que eu vou ser um pastor? Poucos pastores jovens, a maioria eram senhores. Sim. Aí eu fui logo promovido, usa essa palavra promovido, sim. Né? A auxiliar na igreja. Tínhamos uns 10 auxiliares no Fumacê. Eu era um menino mais novo, auxiliar. Sim. E Deus foi nos dando graça, a gente foi sobressaindo, pregando em culto de rua. Eu costumo dizer, para a glória de Deus, não tem uma rua desse Fumacê que eu não preguei o evangelho, culto de rua. Preguei nessas ruas tudo, carregando caixa de som, carregando cadeira, carregando banco, trepando em poste para amarrar aquelas bocas de... né, para pregar a palavra. E a gente foi sobressaindo e Deus testificando, tu vai, eu vou te levantar. Aí me deu sonho. E usar a pessoa, eu digo, rapaz, eu vou mesmo. Aí quando foi um dia, eu não sei se eu li, eu acho que eu li alguma coisa, eu recebi duas revistas, aquela Chamada da Meia-Noite e Notícias de Israel. E eu lia muito aquilo e Deus começou a falar muito comigo de missões. Né? E que a gente tem que declarar, você tem que viver, você tem a fé, é fundamento daqueles que se esperam, convicção de fatos que se não vê. Aí eu cheguei em casa um dia do trabalho da rua, fazia uns biscatezinhos, trabalhava com cobrança, era caixeiro, cobrador, com o irmão Martim da igreja adventista, já dorme no Senhor, ele me deu esse serviço. Aí eu cheguei um dia em casa de bicicleta, cansado, eu disse para minha esposa, eu digo, vamos tirar o nosso passaporte. Passaporte? Pra onde? No Fumacê, tu quer viajar? Procura trabalhar, pagar a passagem. E não é? Vamos tirar passaporte. Ela só começou a rir, tá doido. Vamos tirar passaporte, vamos pro campo, vamos fazer missões. Sim. Eu não era dirigente, não era pastor, não era diácono, não era só um auxiliar. Eu estava com esse negócio na cabeça, vamos tirar o passaporte. E não deu outro, irmão. Graças a Deus. Pastor, eu acho, assim, olhando essa situação, eu acho muito interessante porque, tipo assim, cada um é cada um, como a gente estava conversando antes, Deus tem uma multiforme graça de atuar no coração do ser humano. Mas me impressiona, às vezes, como Deus tem pessoas que ele pega e parece que ele pega de uma maneira assim tão forte que o cara fica consumido pelo desejo que Deus coloca no coração dele. É uma coisa assim que eu vejo que é tipo assim, o coração da pessoa agora decidiu querer aquilo que Deus quer. Eu estava meditando essa semana em Jeremias, é uma palavra que está queimando no nosso coração, Jeremias 20, versículo 9, que ele diz assim, ele estava um momento muito, o ministério de Jeremias, não é à toa que ele é chamado de profeta chorão. Sim. Foi um ministério assim de moído, ele foi moído, ele foi prensado. Igual Jesus no Getsemane, que no grego significa lugar de prensar o azeite. Sim. Então Jeremias foi prensado, vivia em lágrimas, no meio daquele, vamos dizer assim, do resíduo, né? O restante que sobrou do cativeiro, muitos foram para a Babilônia, ele ficou lá, e ele ficou com a missão de pregar para aquelas pessoas. Mas pessoas desanimadas, pessoas que murmuravam, o templo destruído, os muros destruídos, a cidade em opróbrio, em vergonha. Então era a missão dele, pregar para um povo que não tinha ânimo, e o povo querendo ir para o Egito. Aí dura era a missão dele. Já Ezequiel não, Ezequiel estava lá pregando para os que estavam no cativeiro, uma situação diferente. Sim. Aí ele vai dizer para Deus, lá em Jeremias 20, ele diz, eu não lembrarei mais dele. Ele falando com ele mesmo, eu não lembrarei mais dele. Eu não falarei mais dele, ele dizendo, né? Ele estava assim, tipo assim, angustiado, muito revoltado, mas ele diz, mas eu não pude me conter. Aquela atitude, ele vai dizer, foi como um fogo ardente no meu coração. Foi como um fogo ardente no meu coração, ou seja, a chamada queima. A palavra queima dentro de nós. Deus implanta a semente, Deus implanta a chamada. Por mais que você passe uma circunstância difícil, mas não é maior. A chamada é maior do que qualquer circunstância. Seja qual for a chamada do teu ministério. É ministério de louvor, é ministério de intercessão, é o ministério missionário, evangelístico, pastoral. Seja qual for a chamada ela é maior do que qualquer circunstância que você viva, que você passa. Então a chamada ela te faz superar. Ela te faz superar. Absurdo. É isso. Eu fico pensando nisso, sabe por quê? Porque antigamente eu tinha um negócio comigo. E o Senhor falando isso aqui pra mim, eu vejo hoje olhando pra mim como Deus mudou minha cabeça. Amém. Antigamente eu ia orar, botava lá joelho, fazia todo aquele clima, worship que a galera gosta, né? Botava uma música.
Aí eu ia orar, mas eu ficava com medo de ouvir Deus. Por quê? Porque eu tinha medo de Deus falar aquilo que eu não queria ouvir. Meu Deus. E o que eu não queria ouvir? Por exemplo, Isaac, eu vou te enviar... Por exemplo, eu ficava, meu Deus, eu vejo todo mundo viajando aí, indo para campo missionário, indo para África, indo para até... Já viu isso? Deus me manda para lá? Eu não quero ir para esse lugar, não. Aí eu ia orar e eu ficava com medo de ouvir Deus me mandar para lá. E Deus, Isaac, ele não nos pede nada Sim. que nós não possamos dar a Ele. Ele não nos pede nada que nós não possamos fazer. Ele não nos pede nada que nós não possamos fazer. Jonas, vai a Nínive. Eu mesmo não vou. Não vou. Tu vai. Fugiu, mas Deus foi atrás dele. Moisés, vai lá. Traz o meu povo. E Senhor, eu não sei falar. Quem fez a boca? Sou homem de língua pesada. Não, mas tu vai, eu vou te dar suporte. Arão vai contigo, tu vai. O negócio é contigo. Mas eu vou te dar um suporte. Arão vai contigo. Ele vai ser o teu profeta. Tu vai. E ele foi. Sim. Então, assim, não tem nada que nós não possamos fazer. Se Deus chama, não é um jargão, né? Sim. Mas é uma palavra verdadeira. Quando a gente às vezes está pregando, Deus chama e Ele te chama e Ele se responsabiliza. Mas é verdade, não é um jargão de pregador. É uma verdade. Tu é responsável pela tua chamada. Eu sou responsável pela minha chamada em atender. Então, se eu disser, Senhor, eis-me aqui. Ah, meu irmão, sai da frente. Acabou. Sai da frente, acabou. É tudo que Deus quer ouvir. É tudo que Deus quer ouvir. Eu me lembro quando eu fui à África, alguém disse para minha esposa, agora sim, a chamada é tão linda que Deus, Ele tem que comunicar no coração da tua esposa. Se Deus comunica no coração da tua esposa, acabou. Acabou. Agora, se não comunica a chamada, vai orar. Ou tu está equivocado na tua chamada, ou a chamada é só tu, ela não tem, tu casou com a pessoa errada, alguma coisa. Sim. Né? Vai orar para Deus colocar a chamada. Agora, quando Deus comunica, é lindo. Sim. Nós estávamos vivendo em 2010 o ano da promessa. Meu Deus, me lembra assim, até me arrepio. 2009, 2010 foi o ano da promessa. Quando a promessa. E sempre que eu lembro disso, eu costumo dizer, tu sabe, quando a gente está aqui na orla de São Luís, você vê aqueles navios chegando aqui com as cargas. Sim. Chegando ou saindo, mas vamos dizer chegando. Sim. Né? Um atrás do outro. E o porto está lá para receber a demanda que é grande, para receber. Então, assim, quando Deus cumpre a promessa é desta forma. Eu digo, irmão, te prepara que vai chegar de bitrem. Se não for bitrem, é navio um atrás do outro, que tu vai ter demanda grande para receber. Sim. Tu vai ficar no Salmo 126. Ele diz lá, estamos como os que sonham. Né? Nossa boca se encheu de riso. Então, eu estava vivendo isso em 2010, 2009, 2010. Fui promovido na empresa. Assumi minha primeira área de trabalho pastorais, ascendi ao ministério, que eu fui dirigente por 3 anos aqui na Rua da Vala, Monte Sião, pela tua casa ali. Sim. Rua Bolívia, lá onde o pastor Jadiel, meu amigo, um abraço, pastor Jadiel, ele mora. Trabalhei ali 3 anos e dali eu ascendi ao ministério pastoral. Aí Deus me promoveu na empresa, passei por um cargo de chefia, meu salário deu um up. Né? Aí tirei minhas filhas, estudavam aqui no Fênix, botei elas no Colégio Batista. Então assim, o papel colorido começou a entrar na conta. Né? Fui promovido na empresa, troquei de carro, andava num Classic, né? Hoje um Classic é fraco, mas naquela época era um carro bom. Comprei o top de linha, ar-condicionado, só andava no Azão, que tinha um golzinho bola, quadradinho. Não era nem quadradinho, já era aquele geração 2. Quente aqui só sem, aí eu trabalhava na rua e nas vendas. Calor danado, de eita Jesus, um dia eu saio dessa prova, né? Me lembro quando chovia, eu levantava os vidros, né? E com a flanela ali limpando. Aquela doidice, digo, mas Deus vai mudar o quadro. Aí Deus me abençoou, então comecei a viver promessas, né? Muito feliz. 6 meses de ministério pastoral, Deus ressuscita a chamada, diz, está lembrando agora a África. Meu pastor presidente chegou e disse, precisa de uma família na África. Aí meu pastor Equivaldo disse, tem um candidato aqui. Vai, Denilson, digo, vou. Aí cheguei em casa, falei para Adriana, pastor quer levar uma família para a África. E aí? Aí disse, meu bem, põe tu for, eu vou. Eu digo, pronto, fechou. Né? Aí como eu estava dizendo, alguém chegou para minha esposa, uma outra missionária, e disse, missionária, você vai mesmo? Você vai deixar a área tão abençoada? Sim. O povo da área gosta de vocês, que eu pastoreava aqui no Saviana. Um abraço para os irmãos do Saviana. Eram 4 congregações que eu pastoreava, uma área muito abençoada. Inclusive, dia 26 eu estive lá pregando no DIP, da Igreja Perseguida. E assim, estava um momento assim maravilhoso, na empresa, em tudo, em casa, trabalho, secular.
Aí eu digo, Adriana, nós vamos. Ela disse, nós vamos, amor. Aí pronto. Acabou. Deixei tudo, né? E a irmã foi perguntar para ela, Adriana, tu vai mesmo? Aí eu disse, eu vou. Ela disse, tu é doida. Tu vai para a África, tu é louca. O que tu quer fazer ali? O que tu quer fazer ali, né? Eu me lembro que mais ou menos uns 6 meses antes, rapaz, Deus é engraçado, é interessante. Eu estava assistindo um vídeo de uma igreja em África, justamente a nossa igreja lá em Moçambique. Sim. Uma igreja de palha, fechada a parede de palha, coberta de chapa, aquelas teias de zinco, né? E toda de palha. Dava 2 tamanhos desse salão aqui. Uhum. E os irmãos lá, dançando, pulando, batendo palma, né? E alguém pregando a palavra. E eu assistindo aquilo ali no computador. Estava assistindo no computador. E ela passou na sala, da sala para a cozinha. Ela parou e ficou olhando. Ela disse, Denilson, é para aí que tu quer ir, é? Ela disse, é para aí que tu quer ir, é? É, tu. É. Tu vai. Eu não. É. Aí eu falei para ela assim, e ela disse assim mesmo. Ela disse, tu vai, eu? Eu não disse nada. Eu digo, tá aí, Jesus, é contigo essa parada bem aí. Convence ela. Mas aí Deus é maravilhoso, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Hoje em dia ela chora por África. Tem dia que ela amanhece com um coração em África. Meu Deus. Ela diz, amor, que saudade. Eu digo, é? Ela disse, amor, eu quero voltar, vamos? Tem dia que lá em casa vira África, só hinos da África lá na televisão, bota lá no YouTube, e fica olhando assim, mas é a chamada. E Deus disse que a gente vai voltar. Nós temos essa promessa de voltar. Né? Eu falo para Deus que eu quero ir lá, inclusive eu estou com um projeto de ir lá esse ano, sim, fazer um trabalho, uma cruzada, uma escola de líderes, um seminário, passar lá 1 mês mais ou menos, dar um suporte aos missionários e à igreja nativa lá em Moçambique, sim, assim como na África do Sul. Eu tenho dito para Deus, se eu quero fazer esse trabalho anual, e um trabalho que demanda muito, você tem que ter pelo menos aí uns 30 mil reais para fazer isso. Sim, é que só a viagem, eu e ela, é 20 mil para ir e voltar. Às vezes você encontra de 10 mil, né? Entendi. É cara, a passagem é cara. Fazer missões é investimento. Por isso você tem que dizimar, tem que ofertar, tem que investir, né? Tem que ter pessoas que sejam coluna, empresários, irmão, vendedor de tomate, vendedor de jornal, qualquer coisa, pedreiro, tem que investir em missões. Missões se faz com money. É verdade. Né? Então a gente quer ir esse ano, estou orando a Deus para nós irmos, né? Eu tenho dito a Deus que eu quero ir e voltar. Só que Deus tem falado assim, rapaz, tu vai. Deus tem usado alguém, tem dito assim, vocês vão voltar de novo. Eu digo, Jesus, é voltar para ir, voltar, ou é voltar para ficar lá? Né? Mas cabe a Deus, né? Pastor, eu acho interessante isso que você está falando, porque tipo assim, entra dentro daquela questão, como o senhor falou, um fogo que consome, e agora eu estou completamente disponível para dizer isso-me aqui. Acabou. Para onde Deus mandar, acabou. Para onde Deus mandar, Porque eu fico pensando sobre isso, porque tipo assim, o que mudou na minha cabeça foi a realidade do chamado do Evangelho. Para que Deus chamou a gente? Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça foi que Deus não me chamou só para eu tocar bateria. Isso o pastor Ailton falou para mim. Amém. Ele disse assim, Isaac, Deus não te chamou para tu ficar só ali na bateria. Pois não. Aquilo dali pegou no meu coração. Rapaz, é verdade. Porque tudo bem, glória a Deus, eu estou servindo a igreja. Você tem quantos anos, Isaac? Tenho 25. Agora que eu vou te entrevistar. Bota. Eu tenho 25. Amém. 25 anos. Acabei de fazer agora tem muito para dar. Tem muito para dar para o reino. E eu fiquei assim pensando, cara, tem muita coisa ainda aí para acontecer. E eu coloquei, e eu pensei, e lendo o Evangelho, eu digo assim, cara, o primeiro chamado que Jesus me fez foi para estar com Ele. Vinde a mim. Vinde, vem para cá. O chamado da salvação. Depois, vai. Ide por todo como mundo, flecha, pregai. Né? Tá entendendo? Então, tipo assim, na minha cabeça, Deus me chamou. Mas, às vezes, a gente vem e quer ficar só lá. Não quer ir. E esse ir é fundamental. A gente não pode ter medo. Você não pode ter medo, Esse medo do que tinha no meu coração, hoje, eu agradeço a Deus que, tipo superou. Assim, eu tenho superado a cada dia. Amém. Porque, sendo muito sincero, era muito egoísmo meu. Era uma... Sabe quando a pessoa chega no Evangelho e às vezes ela chega com aquela mentalidade de que Deus é um Silvio Santos que vai te dar tudo que tu quiser, sim. Enquanto tu entende o Evangelho que tu perdeu tua vida. Agora é verdade, é o que Jesus diz, né? Aquele que aqui achar a sua vida, achar a sua vida, isso é egoísmo. Perdeu, já perdeu. E tem pessoas que a vida dele é a casa dele, a empresa dele, é as finanças dele, é os funcionários dele, é o carro dele, é a fazenda dele, é a chácara dele. Ele nunca tem tempo para Deus, né? É o bem-estar dele. Não, meu bem-estar é meu conforto, né? É minha vida, né?
Não quer dizer que você não pode ter essas coisas. Sim. Ter o seu conforto, ter sua casa, cuidar da sua família. Isso é bíblico. Aquele que não cuidar da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Cuidar da sua casa é isso, é você manter, ter a sua empresa, ter o seu trabalho, ter o seu carro para cuidar da sua família, tudo. Mas a gente tem que ter equilíbrio. O reino de Deus tem que estar em prioridade. Tem que ser exclusividade na nossa vida. Eu posso ter o que for, mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, Deus acrescenta. Então, quem acrescenta na nossa vida é Deus. Sim. Então, Jesus diz, aquele que aqui achar a sua vida, que estiver preso nessas coisas, já perdeu. Mas ele diz, aquele que aqui perder a sua vida por minha causa, achar lá. Né? Então, assim, se desprender, foi aquilo que Deus disse para Abraão, sai da tua terra. Sai, deixa a tua parentela, deixa tudo. Vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, vou fazer. Então, Deus faz, irmão. Te lança, tu vai ver a loucura que Deus vai fazer. Verdade. Hoje eu vejo assim, eu fico olhando minhas filhas. Eu tenho que dar testemunho da minha casa. É verdade. E eu falo isso, Isaac, com muito temor de Deus. Muito temor. Não é soberba, não é arrogância, não é orgulho, não. E assim, a gente voltou de África com essa promessa. A gente estava lá, eu e a esposa, as meninas vieram fazer faculdade em 2013, 2014, na verdade, elas vieram para o Brasil, depois de 3 anos lá, vieram fazer faculdade. Sim. Eu queria que elas fossem para a África do Sul, currículo inglês, tem megas faculdades lá, né, de currículo europeu. Né? Eu digo, vamos para a África do Sul. Né? Depois a gente vai mudar para lá. Eu disse, não, papai, a gente quer voltar para o Brasil. Elas estavam cansadas também. A chamada é minha, não é delas. Cada um com a sua chamada. Elas me acompanhavam porque eram filhas. Não, papai, a gente quer voltar. Eu digo, meu Deus, que renúncia. Deixar minhas filhas. Bem aqui, África do Sul é um pulinho, 6 horas, Moçambique para a África do Sul. Mas elas querem voltar? Então volta. Voltou, aluguei um apartamento lá no Turu e elas moravam lá. Aí ficou eu e a Adriana lá no campo. Quando foi para a gente voltar, faltando mais ou menos 1 ano, Deus usava alguém e dizia, olha, eu vou soprar o nome da filha de vocês lá no Brasil, eu vou abençoar. Meu irmão, a gente está vivendo isso. Amém. Então assim, quando você entrega a tua casa, entrega teu tudo, tua família, entrega teus filhos, entrega a tua vida, né, que Deus disse para Abraão, vai, eu te mostrarei, eu vou te dar as nações, eu fazer de ti uma grande nação. Então quem faz é Deus na nossa vida. Então a gente não pode ter medo de se despojar das coisas. Não, mas é minha faculdade. Olha, eu em 2010 eu estava com o plano de entrar na faculdade. Eu sempre tive esse plano de fazer uma faculdade secular. Hoje em dia eu já não penso isso. Estou com 51 anos, não tem nada contra quem está com 51, com 50, com 60, que quer entrar na faculdade, cada um. Eu sou bacharel em teologia, tenho pós-graduação em antropologia cultural, na área teológica. Então, assim, faculdade secular eu não almejo mais fazer. Né? Meu investimento era nas minhas filhas. Então, assim, Deus investiu nelas. Eu abri mão disso para ir para o campo missionário, em 2010. Abri mão da faculdade, pensava fazer administração, o direito, estava ali ainda pensando. Eu estava com uma empresa na época, eu estava pensando em fazer administração. Mas abri mão de tudo para fazer a obra de Deus e fui. Né? Porque tem pessoas que hoje dizem, não, mas minha faculdade, minha empresa, meu sonho, meu carro, como é que eu vou fazer? Eu estava com uma empresa aberta, um CNPJ. Eu estava na época, em 2010, com um plano de comprar uma Topic, uma van para botar aqui na área da Vale. Sim, sim. Eu estava trabalhando, estava ganhando um dinheiro bom, eu digo, rapaz, é hora de ficar rico agora. Né? Vai ficar rico agora, aproveitar que Deus soprou, abriu a porta, estou com crédito, vou comprar uma van, já tinha que ir lá olhar, na época, 150 mil reais na época. Eu digo, vou comprar e vou botar na área da Vale, vou ganhar dinheiro, vou fazer a obra de Deus. Eu disse, tu está bestando, não é isso que eu quero. Né? Deus não respeita. Aí eu abri mão de tudo, irmão, de empresa, de faculdade, de tudo, e fui, nunca tinha visto. Tem uma metodologia de missões hoje, a missiologia diz, antes de ir você tem que conhecer, vai lá fazer um conhecimento de campo, vai lá espiar a terra, mas não é uma regra geral. É bom o missionário ir, conhece, depois volta, né, se prepara e vai. É bom, mas não é uma regra geral. Deus disse para Abraão, deixa tudo e vai. Sim. Eu vou te mostrar, eu vou cuidar. Eu fui assim, eu fui igual a Abraão. Sim. Um cada caso um caso. Eu fui ao desconhecido, me lancei. E assim, irmão Isaac, Deus cuidou de tudo. Amém. E hoje eu estou vivendo assim as promessas na vida das minhas filhas. E eu, como eu disse, eu volto a dizer, eu falo isso com temor, escondido na cruz de Cristo, mas minhas filhas estão bem academicamente. Né? A Larissa está fazendo a 2ª faculdade, ela é nutricionista. Sim. Hoje trabalha no Hospital São Domingos. Né? Está fazendo direito. Tá, acho que no 6º período, eu acho, sei lá. Tá, daqui a 2 anos ela termina.
Desde criança, sempre ela disse que ia fazer direito. Ela queria ser... Me lembro que ela falava quando era criança, papai, eu quero ser promotora de justiça. E rapaz, essa menina desse tamanho, sabendo o que é isso? Mas ela dizia, eu quero ser. Aí quando ela volta para o Brasil, eu digo, minha filha, tu vai fazer que faculdade? Papai, eu não sei, mas eu vou fazer nutrição. Eu digo que o direito. Ela disse, não quero fazer. Eu digo, então faz. Aí fez nutrição, começou a trabalhar, mas 2 anos atrás ela... Papai, trabalhando já, na época ela trabalhava no Mateus, era nutricionista do Mateus, ela, papai, eu vou fazer direito. Eu digo, faz. Não dizia quando era criança tu queria? Aí outro dia ela estava se reclamando, papai, eu acho que eu vou trancar. Tá difícil. Eu digo, não, tu vai agora tu vai. Tu vai terminar agora. Termina. Agora tu vai. Então dou sempre motivação, né? Sim. E ela está vivendo isso, está fazendo, só tira nota boa na faculdade. A outra filha é fonoaudióloga, muito bem empregada, tem um bom salário, já tem propostas de viagem tudo enquanto. Então assim, eu fico vendo assim como é que Deus cuida, né? Sim. A Larissa já vai casar, Deus já deu o apartamento dela, já comprou o apartamento, já vai casar esse ano ainda. Deisana também está engatinhando com esse projeto de casamento. Então assim, da minha família Deus tem cuidado. Deus me deu minha casa também esse ano. Quando eu voltei do campo missionário, em 2010 eu queria comprar minha casa, financiar, que morava de aluguel. Aí eu disse, não, deixa tudo, vai para o campo. Eu fui para o campo. Quando eu volto do campo agora, eu digo, Deus, e agora eu preciso comprar minha casa. Eu voltei para o Brasil, eu tenho que comprar minha casa. Eu sei que eu tenho casa no céu, mas eu tenho que ter uma casa aqui. Eu estou com 50 anos, né? Minha esposa, eu tenho que dar uma casa para essa mulher. Aí comecei a orar, e Deus começou a trabalhar. Jesus me deu minha casa agora. Glória a Deus. Comprei, está com 3 meses que eu comprei minha casa ali na região do Turu. Então assim, Deus, um apartamento na verdade. Sim. Então, irmão, não tem que ter medo, a gente tem que se desprender das coisas daqui. Tudo fica, não é nada. Não é nada. Você ter um nome, ter uma reputação, minha reputação, meu nome, minha história, nada, isso tudo fica. Sim. Te lança para fazer a obra, o resto Deus cuida. É isso. Glória a Deus. Renúncia. Renúncia. Isso. A maior dificuldade das pessoas hoje é renunciar. Renúncia. E missões não se faz se você não renunciar. E você não renunciar, você não faz. Conheço um casal lá, meus amigos, lá em África do Sul. Fico muito feliz por eles hoje. Eles têm... Ela advogada, trabalhava muito bem empregada aqui no Brasil. E ele é engenheiro. Na época ele era engenheiro de uma grande empresa que trabalhava para o projeto Minha Casa Minha Vida. Ele disse, pastor Danilo, o senhor liderava 5.000 homens numa construção. É engenheiro. Salário, mega salário. Sim. E ela também é advogada. Deixaram tudo. Eu conheci eles lá em África do Sul. Eu digo, meu Deus, então eu não deixei nada, que eu deixei um salário de 5.000 na época, esse homem deixa um salário de 20.000. Né? Então cada um na sua história, né? Sim. É loucura para uma pessoa olhar assim e dizer, é loucura. Mas o cara deixa um salário de 20 mil reais no Brasil e vai para o campo fazer missões, para viver de sustento missionário. Né? Sim. Uma vez de sustento missionário, que não é 20 mil reais. É renúncia, é amor a Deus. Agora Deus é tão bom, Deus cuida. Deus tem promovido eles. Hoje em dia eles têm a casa dele na África do Sul, comprou uma casa, aí mandou vídeo pra gente. Pastor, quando o senhor vier, já vai se hospedar na nossa casa, uma casarona bonita. E foi outra pessoa de outro país da Europa que vendeu, disse assim, vocês vão pagar aí como vocês quiserem, vão pagando aí, parceladinho. Digo, rapaz, esse Deus é tremendo. Deus é bom, cara. Então assim, você não tem que ter medo de deixar as coisas daqui para fazer a obra de Deus. Deus vai te dar. Deus vai te dar, simples assim. Eu penso muito, eu vi uma frase que foi do Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele disse que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Se ele não assumir a sua responsabilidade missionária, de testemunha de Cristo, ele é um impostor. Ele está fazendo hora na igreja. Ele está se enganando a si mesmo. É verdade. E aí, para a gente já entrar nessa veia missionária, primeira, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Qual foi o primeiro país que o senhor foi? Moçambique. Lá, porque existe aquela ideia na nossa cabeça de missão e existe a realidade da missão. Sim. Tá entendendo? Sim. E aí eu queria que o senhor compartilhasse um pouco aqui com a gente qual é a realidade da missão. Porque, tipo assim, a gente sabe que a obra missionária, como o senhor falou, é chamado. Esse chamado internacional. Sim. Qual é a realidade da missão? Porque eu sinto que às vezes tem pessoas que eles idealizam uma missão. Sim. Oi, que bonitinho, não sei o quê, mas o que é fazer essa missão? É boa pergunta, tá eu gostei. Boa pergunta, eu gostei. É necessário. Porque assim, são duas coisas inevitáveis. Eu tenho um segundo livro, eu estou lutando para lançar esse livro. Não sei porque Deus ainda não me permitiu, mas no tempo vai permitir. Sim. Mês passado, semana passada mesmo, o cara da gráfica lá em São Paulo me ligou e disse, irmão, pastor, vamos rodar o livro. Eu digo, vamos, cadê o dinheiro? Ele disse, está aí.
Digo, meu Deus, o livro está lá, a capa já está pronta, tudo pronto. Sim, sim. Eu preciso de dinheiro para rodar o livro. Aí no livro eu falo justamente sobre isso. São duas coisas interessantes em missões e que tem que ser apreciado. E são duas verdades no contexto de missões, na tarefa de missões. A primeira é a questão do choque transcultural. É uma realidade. Você está saindo da sua cultura e indo para outra cultura. É inevitável. É inevitável o choque transcultural. E a outra coisa é a questão do romantismo. A paixão, a paixonite missionária. Né? A desilusão. Né? Você fica, meu Deus, eu olhei, eu assisti, eu vi aquelas crianças assim daquele jeito, e o pastor chorando e dando pão e dando suco. Meu Deus, eu tenho esse chamado, eu quero ir. O romantismo, a paixão. Meu Deus, eu tenho, me queima, isso me queima, eu quero, tá bom. Quando você chega lá, vem um choque no mesmo dia, pisou no aeroporto, desceu na estação do trem de ônibus, desceu lá, tu está na terra do teu trabalho. Vai olhar pessoas diferentes. Você vai ouvir línguas diferentes, que não são as línguas estranhas de Atos dos Apóstolos. Um idioma diferente. Você vai ver costumes diferentes, comida diferente. Aquilo começa a te impactar. Aquilo começa a te impactar de forma avassaladora. Tem missionários que eles entram em profundo conflito com a questão do transcultural. A comida, o idioma, as vestimentas, os costumes, a questão higiênica, que às vezes é diferente, o cheiro, sim, de tudo, o aroma de tudo, das pessoas, o aroma das pessoas também. E várias coisas vão impactando. E tem pessoas que entram em crise profunda, literalmente, entram em crise profunda, não conseguem desenvolver o ministério. Aí precisa de um acompanhamento psicológico. Né? É a realidade de missões. Precisa de ajuda. Tem missionário que ele não consegue desenvolver o ministério dele no campo, seja bem aqui no interior do estado, cara. Sim. Tem interiores aí que é muito diferente, é muito pobre. No Maranhão, dentro do Maranhão, tu sai da tua cidade, tu sai da tua zona de conforto, do teu ar-condicionado, né? Do teu ventilador. Por mais que lá no interior tu vai ter um ar-condicionado, um ventilador, mas tu está em outro contexto cultural. A comida às vezes diferente, as pessoas diferentes. O que foi que mais impactou o senhor assim, na sua jornada? O senhor chegou lá com sua esposa, o que mais... Eita, isso aqui eu não estou conseguindo. E Jesus tem que me ajudar aqui. O que mais impactou o senhor nessa questão? É um conjunto, né? Sim. É um conjunto de fatores, de coisas, né? Que, como eu falei, estava falando, né? Sim. A questão transcultural, a questão cultural, o choque transcultural, né? É inevitável. A comida, né? Você foi logo assim. A questão litúrgica, nem tanto, né? Sim. Nem tanto a questão litúrgica, porque a gente já tinha estudado a Bíblia, né? A liturgia do culto é diferente do nosso culto aqui no Brasil, é diferente. Muita palma, muito gesto de corpo, muita dança, coreografia, aquele negócio todo. Tem muita coreografia, muita dança, muito bate-pé, aquele negócio todo. Digo, meu Deus, e é um crente assembleiano, mas mais centradozinho, né? Todo de terno, bonitinho, direitinho, ajustadinho no culto, não bate palma. Digo, meu Deus, e agora? Esse povo está tudo batendo palma, o que eu faço? Eu digo, eu vou entrar nesse banco aí. Aí pronto, meu irmão, eu entrei no negócio, comecei a dançar com eles, aí não deixei mais, né? Porque tá no sangue também. Não tem como. Comecei a dançar, depois a missionária também, as minhas também, e pronto, a gente foi se aculturando. Com o tempo a gente vai se aculturando. Mas como eu falei, né? Felizmente tem missionários que eles têm a chamada, mas eles não conseguem lidar com a questão da cultura, do transcultural, dos costumes, da comida, das pessoas, o idioma. Ele fica em crise, em alguma área, em crise o tempo todo. Às vezes cumpre lá, vamos dizer que cumpre o tempo, talvez não cumpre o chamado, cumpre o tempo, volta, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, volta, mas volta ainda com sequelas. Volta com sequelas. Não conseguiu cumprir da forma que deveria cumprir porque ficou preso ao choque, às diferenças, né? E em relação a... Isso é uma curiosidade minha. Eu nunca preguei o evangelho
para uma pessoa que talvez não tenha tanta exposição a Jesus? Porque aqui a gente vive num país que cresceu numa cultura católica muito grande. Sim. E todo mundo tem um texto, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Pois não. Lá o senhor teve a experiência de pregar o evangelho para uma pessoa que, ou para algumas pessoas que tinham menos informação ou quase nada? Eu costumo dizer, existem lugares em África que realmente, tribos, né? Sim. Que nunca ouviram falar de Jesus. Eu não tive essa experiência de ir a esses lugares, né? Sim. A tribos, principalmente na região centro-africana. Existem tribos, né? Isoladas, nunca ouviram falar de Jesus, né? E é um desafio. Sim. E tem pessoas que têm essa chamada específica para trabalhar nesses lugares. E tem muitas pessoas indo, jovens, principalmente jovens, né? Doando as suas vidas para ir a esses lugares, né? Lugares bem remotos, né? Eu costumo dizer, África, o grande desafio de África hoje é o discipulado. Discipulado, não é o evangelístico. Lá já passaram grandes evangelistas, Reinhard Bonker. Os cara faziam cruzadas aí que reuniam 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. É muito fácil você agregar pessoas, principalmente jovens, crianças, né, adultos. Em África, se você chega e bota uma aparelhagem de som, todo mundo já bota um telão de LED. Se você levar uma estrutura, mesmo se você não levar mais, botar uma aparelhagem de som, botar um palco e começar a botar som lá, pessoas começam a ir. Pessoas começam a ir. A falar de Jesus e isso, Jesus, Jesus. Pessoas começam a ir. Então, quando você fala de Jesus em África, de Deus, é God, é God. Então, vem, as pessoas vão. Todo mundo quer Deus lá. Todo mundo quer Jesus, porque já ouviram falar. Sim. Isso tem passado de geração para geração. Tem uma história. A África, ela vivenciou no passado uma história de evangelização. Então, tem uma marca missionária no continente africano, em muitos países da África. E muitos países foram colônias europeias, né? E nessa colonização europeia veio o evangelho. África do Sul, né? Moçambique, Suazilândia, né? Malawi, Zimbábue, Tanzânia, quase todos os países, sejam colonizados por ingleses, por portugueses, que a corrente católica, a ideia católica é muito forte, como aqui no Brasil, né? Os países colonizados lá por Portugal, países franceses também, principalmente os que foram colonizados por ingleses e portugueses, tem uma marca muito forte do evangelho. Então, assim, você vai falar para as pessoas de Jesus, elas, sim, Jesus, só que existe hoje em África o sincretismo religioso. Isso. Você chega com o evangelho, a pessoa diz, é mais um. Porque lá tem pastores lá, entre aspas, pastores, que são feiticeiros. São feiticeiros. Pastores, feiticeiros. Adúlteros, que vivem na poligamia, tem 2 esposas, tem 3 esposas, pastores, se dizem pastores, carregam Bíblia, andam de terno, mas tem um lá com 2 esposas lá dentro. O cara que empurra uma cachaça, bebe, entendeu? Vai no curandeiro também, mas diz que é pastor e lidera uma igreja. Lá tem isso. Tem isso. Então as pessoas vão à igreja e vão ao curandeiro ao mesmo tempo. Não são todos, existem em África igrejas sérias. Mas na maioria, a maior igreja hoje em Moçambique, chamada Zione, é uma igreja de feiticeiros. É o maior movimento cristão em Moçambique, a maior igreja. Ziones, mas são feiticeiros. São feiticeiros terríveis. E as igrejas são assim cheias. Então o sincretismo religioso em alguns lugares de África é muito atrativo. Você pode vir aqui, mamãe, mas vá lá no papá curandeiro também, né? Nosso pai, diz nosso pai. Pai meu não, deles. Né? Então ele diz assim, chama o papá curandeiro, né? Papá feiticeiro, vai lá, nosso pai lá, e papá, aqui também, nós faz também. Não, meu irmão, nada. Digo, meu irmão, então você chega lá com o evangelho, a Igreja Brasileira, Assembleia de Deus, a gente chega lá com o evangelho, eles vão lá espiar. Tem missionário brasileiro aí, vamos ver lá, vamos lá ver. Então falar que é Jesus, diz isso, então vai lá. Quando chega lá, ele vai pegar a lapada, que eu vou pregar a Bíblia, meu irmão, vou pregar a Bíblia, vou arrebentar com ele de Bíblia. Né? Vou dizer, você tem que largar aquela mulher sua. Quando eu assumi a igreja, tinha lá 60 pastores nativos que agregaram, foram afiliados à nossa igreja lá. 60. Aí na primeira convenção que eu fiz, preguei a palavra mesmo, do jeito que a gente prega, como você sabe, daquele jeito mesmo. Eu já sabia, já conheci, porque a Bíblia diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então já procurei logo conhecer, digo, tem pastor aqui que bebe, tem pastor que tem 2 mulheres, então meu amigo, eu vou entrar com os 2 pés, aquela voadora com os 2 pés, irmão, e estava lá todo mundo reunido, a pastorada todinha. Eita.
E eu, lapada. Aí terminou a primeira plenária, era a escola de líderes, 3 dias lá de escola de líderes. Mandei matar cabrito, tinha feijoada, tinha arroz, que lá tudo tem que ter comida, né? 3 dias ministrando para lá, de manhã, de tarde, de noite, no interior do país, na província chamada Dondo. Quando foi na hora do almoço, eu só via os burburinhos, um grupinho lá, um grupo colou comigo, né? E outro grupinho lá reunido, conversando e falando no dialeto, eu não entendia mesmo. E depois começou a chegar as mensagens para mim, os outros eu vinha trazendo. Pastor, tem uma turma aí que não está gostando aí daquilo que o senhor falou, e já estão colhendo umas assinaturas. Eu digo, o couro vai comer, agora mesmo que eu vou falar. Aí quando foi de tarde, o couro comeu de novo. Não deu outra, meu irmão, né? Deus separou ali as ovelhas dos cabritos. Aí uma turma chegou e disse, pastor, não vai dar para a gente continuar a andar junto? Eu digo, muito bem, não há problema, né? Eu não vou abrir mão do evangelho, Glória a Deus. O evangelho de Cristo é esse aqui. Às vezes, uma vez eu estava pregando lá na nossa subsede, lá em Maputo, em Moçambique, e alguém mandou notícia lá através de um obreiro nativo e disse, epa, missionário brasileiro está a acabar, eles falam assim em português, né? Está a acabar em nossa cultura, estão a expulsar os espíritos dos nossos antepassados. Olha só, que as pessoas iam para lá, manifestavam o demônio e diziam, vai embora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. As pessoas eram libertas. E para eles não, a pessoa quando está manifesta lá, está com o espírito dos antepassados, né? Dos patriarcas dele e tudo. Eu digo, não, papai, isso é demônio, papai, isso é diabo. Isso é diabo, papai, tem que sair em nome de Jesus. Vamos para cá, para a Bíblia, né? Sim. Então, o grande trabalho lá, a pessoa tem que andar junto com as pessoas. Eu até entendo os meus irmãos africanos, eu amo eles. Agora eu estou vindo do Mateus, eu fui bem cedo fazer compra hoje, né? Antes de vir para cá, acordei muito cedo, uma correria. Eu que faço compra lá em casa, digo, tem que fazer compra, tem que ir no açougue, né? Fui lá na Fribal, fui no Mateus. Quando eu vou saindo, encontro um africano lá, aqui tem muito aqui em São Luís, fazendo venda, né? Rapaz, são camelores, pessoal, né? De vez em quando eu encontro um que pensa que eu sou um africano. O traço é bem forte. Porque eu vou na igreja lá na nossa sede, aí eu tô lá, eu vou para trocar. Aí o irmão, porque lá na sede tem muitos missionários. Sim. Aí eu, tu é daqui? É de São Luís? Mano, sou daqui. Mas, começa a aprender um dialeto aí. O inglês. Não, inglês, graças a Deus, começa a falar bem. Inglês. Mas falar inglês, a galera, esse cara é africano. Aí tinha um lá parado. Só pra cortar, uma vez eu tava no Banco do Brasil. Aí eu tava andando e tinha um negão lá sentado, ele me olhando assim. Ele não parava de me olhar. É um dos nossos. Aí ele chegou perto de mim, ele... Africano? Aí eu, não, de São Luís. Você encontra muito hoje em dia aqui em São Luís. Demais. Uma vez eu bati papo com um senegalês também, falava francês, né? Mas sabe bem português. Engraçado para que eles aprendem nossa língua rapidinho. Gente, o brasileiro, só abrindo um parênteses, a gente tem dificuldade de aprender idioma. Demais. Terrível, né? Eu digo, é culpa dos portugueses. Porque se eles tivessem deixado aqui o nosso tupi-guarani, a gente tinha mais facilidade. Você ia crescer aprendendo tupi-guarani, que é uma língua nativa aqui do Brasil, né? E o português. Né? Aí eles extinguiram praticamente. Isso até é culpa também do governo, né? Do Ministério da Educação. Era para ter incluído. Nesse tempo agora mesmo poderia incluir a língua tupi-guarani, que é algo nativo nosso aqui. Né? Aí hoje, quando você vai estudar uma segunda língua, você tem dificuldade, porque não tem essa versatilidade, né? De falar um tupi-guarani, e os outros países aqui tudo falam 2 línguas, 2 idiomas, né? Então hoje eu encontrei um africano, eu fiquei olhando, prendeu vontade de falar com ele, estava com uma bandeirinha de um país, eu fiquei olhando para querer saber a bandeira, de eu não sei qual é, mas é africano esse cara. Isso é África. Aí deu vontade de falar com ele. Então assim, para eles lá, falar de Jesus, não há dificuldade, mas o grande desafio é o discipulado. Isso. Então você tem que discipular. Então, eu até entendo os meus irmãos africanos quanto à questão do processo da conversão. Eu costumo bastante dizer, isso é uma experiência, é uma vivência. Você discipular um brasileiro é diferente de você discipular um africano. Você coloca um brasileiro no processo do discipulado, com 6 meses ele está bombando, irmão. Com 3 meses ele está produzindo, ele está pregando na rua, ele está produzindo na igreja, em algum departamento, ele está interessado por música, ele está crescendo, né? Mas o africano, quando ele nasce enraizado em uma família africana ali, ele já nasce preso naquela cultura. Ele já é apresentado ainda no ventre, isso tem peso na questão da conversão. Não quer dizer que o poder de Deus é ineficaz, não é isso.
É o processo da libertação. Ainda no ventre da mãe ele é consagrado aos espíritos antepassados. Quando nasce, tem um ritual de apresentação lá na campa, no cemitério, ou então na casinha lá que chama de paioça, do curandeiro. A criança é levada lá, passa um ritual. Às vezes tem ritual de sangue, né, com a criança. E quando chega na idade de adolescente, tem outro ritual chamado ritual de iniciação. Quando vai casar, quer dizer, vai amarrando, vai dando um nó. Quando casa, dá um nó, outro nó. O batismo, outro nó, entendeu? Então, eu costumo dizer que são 3 momentos importantes, relevantes na vida de um africano: o nascimento, o casamento e a morte. E tudo envolve ritual. Sim. Então, assim, quando um africano ele decide em meio à sua vida, dizer, não, eu quero aceitar Jesus, meu irmão, o processo é grande. A família não quer mais ele, a família rejeita ele. Ele perde apoio de pai, de mãe, de tio, da família. Ele diz, olha, eles são muito assim, ligados à questão da ajuda mútua. Sim. É o nosso filho, vai casar, os tios vão te ajudar, os primos vão te ajudar, todo mundo vai te ajudar. Eles são muito assim a questão do cooperativismo. Sim, sim. E tem que ter uma baita de uma festa no teu casamento, todo mundo se junta para a tua festa ser bonita. Aí tu diz, não, agora eu sou crente, todo mundo afasta. E isso dói na pessoa. Então eu tive problema lá, problema não, tive que atender crentes que chegaram chorando, jovem. Pastor, agora não tem mais apoio do pai, da mãe, né? Só me restou a igreja. Pessoas que realmente queriam andar com Jesus. E você tinha que injetar. O moçambicano, ele tem um problema na questão da autoestima. A pobreza faz isso. A fome faz isso. A discriminação racial faz isso. Porque a colonização portuguesa lá foi uma colonização não muito semelhante do Brasil, mas de exploração. De exploração e de opressão. Aqui os portugueses oprimiram os negros, escravizaram também os índios, mataram índios, escravizaram e mataram escravos africanos, né? Foi de opressão também e de extração, levaram nossas riquezas para Portugal. Eu costumo dizer, já a colonização inglesa é diferente, e você vê, é notório isso, países que foram colonizados pela Inglaterra, como por exemplo a África do Sul. Sim. É diferente, você vê lá, é uma cultura totalmente diferente, né? O africano, o sul-africano, ele tem autoestima. Uhum. Ele tem autoestima. Ele vai para cima, ele quer conquistar. Ele recebeu isso da cultura, junto à cultura dele, com uma cultura tribal de conquista, né? Por exemplo, o Zulo, a cultura dos Zulos, né? da tribo Zulo, são tribos guerreiros, e juntou a colonização inglesa, né, de conquista, de investimento. O sul-africano tem uma mente diferente. Já o moçambicano não, ele é mais pacífico, ele não gosta de guerra. São pessoas pacíficas, são pessoas que foram oprimidas, que foram massacradas. O próprio africano, moçambicano, né, os irmãos me permitem, tiver algum moçambicano ouvindo, me permitem, mas é uma verdade, e eles sabem disso. O próprio e é um problema de África também. O próprio africano, quando ele ascende a uma posição de status, o nariz dele sobe. Em vez dele se unir e ajudar o irmão, não. Ele oprime o irmão. É terrível isso. Não é só isso, não acontece só na cultura africana. Mas falando de África, onde eu vivi, eu vi isso. Então o africano, quando ele consegue ascender a um status, ele oprime o outro. Porque tem facilidade de manipular. Eu costumo falar isso, o poder do logos. Quando ele tem conhecimento, ele consegue oprimir. Sim. Poder da fala, poder de persuasão, né? O africano, o moçambicano hoje, quando ele olha uma pessoa, um estrangeiro, ele já, até para cumprimentar, ele já se abaixa, né? Assim. Digo, irmão, não precisa disso não, irmão. Me chamava até de mulungo, né? Porque a gente tem uma cozinha mais saidinha, né? Uma mulungo, tonalidade. Que é mulungo? Mulungo é branco. Ah, né? O senhor é branco lá? Chamava de branco, de mulungo. Eu digo, não, irmão, eu sou mulange. Sou mulange, sou negro também. Sim. Ah, pastor, é mulungo, tem cabelo. Digo, na época ainda tinha um pouquinho, né? Tem cabelo, né? Porque lá as pessoas têm até um negro diferenciado, tem bastante cabelo lá. Tem pessoas lá que o cabelo é bem baixinho. Sim. Né? Pastor, tem cabelo, é mulungo. Não sou mulungo. Pastor, é mulungo. Não é, eu sou negro. Né? Às vezes chegava, eu dizia que eu era indiano também. Eu não sou indiano. Acho que por causa da missionária que às vezes andava comigo. Sim. É indiano? Eu digo, não sou indiano, sou brasileiro, sou negro, pá. Sou negro, brasileiro. Ah, brasileiro, amigo, muito amigo. Eu digo, amigo. Jesus, quer Jesus? Isso. Ah, é bom, Deus, né? Chiquembo. E essa situação que o senhor falou do discipulado para mim, porque
é uma outra realidade. Porque como é que se prega o evangelho para um povo desse? Você tem que desconstruir aquilo que eu falei. Ele vai nascendo, a cultura vai amarrando, né? Ele vai amarrando. Então, quando chega com o evangelho, é para destruir as fortalezas, destruir as bases. Porque imagina, e começar a lançar. Hoje, um cara aqui no Brasil, que ele aprendeu que o evangelho é o meio dele conseguir aquilo que ele quer. E ele vai pregar esse evangelho para um cara que tem esse mindset. Uhum. Aí, aqui no Brasil, a gente tem muito disso, e é verdade. Deus, ele abençoa. Sim, mas também, aceitar Jesus pode ser uma das coisas mais difíceis que tu vai fazer na tua vida, porque os teus pais podem te abandonar. Uhum. As pessoas podem não querer mais falar contigo. As pessoas não vão mais gostar da tua presença. Isso. Só porque tu tem um cara chamado Jesus, que agora é Senhor da tua vida. Então, tipo assim, aqui, às vezes pregar esse evangelho, meu Deus, não. Mas é o que o pessoal está vivendo. É aquilo que eu lhe falei. O evangelho em África, o evangelho da cruz, da abnegação, da renúncia, ele não é bem aceito em alguns lugares. Existe igreja, você que é neopentecostal, meu irmão neopentecostal, da prosperidade. Agora vamos bater. Né? Tem evangelho nosso aqui do Brasil, digo nosso por ser brasileiro, que chega lá em África que é aceito. Que o povo africano ele é aminista. Ou seja, eles creem em coisas, né? Está aqui o papelzinho ungido, o envelope ungido. Isso. Pastor, se eu trouxe um envelope para o podcast, irmão, não sabia, é só uma folha, é só uma ilustração. Pastor já anda com envelope ungido, né? Não, mas foi só uma ilustração. Aí tem igrejas nossas aqui do Brasil, que eu não vou dizer o nome, é uma questão de ética, né? Mas que são neopentecostais, que chegam lá em África, irmão, e dizem, irmão, está aqui o papel, o envelope ungido, nosso apóstolo, nosso profeta, nosso pastor grande, ungiu, levou para o monte, levou em Israel, e ele vai mudar a tua vida e da tua família, através desse envelope aqui. Ah, meu irmão, tu vai ver desespero. A igreja lotada, o povo, mas quem quer receber o envelope ungido, a água ungida, o sal de Israel, que veio do profeta maior, do nosso Pai grande, e que vai acontecer, que vai mudar a tua história, que tu vai sair da casa de Palhoça, que é a tapera aqui, casa de taipa aqui, tu vai sair da tapera, da casa de taipa, e tu vai ter uma casa grande de Deus, que é isso na tua vida e tal. As igrejas lá, como eles fazem assim, né? Aqui a expressão é feia, aqui no Brasil fazer assim, né? Mas lá é cheio, está cheio. Uma vez eu estava na parada de ônibus, né, irmão? Não se leve a mal. Eu estou falando de missões. Eu estava na parada esperando um chapa, na época eu não tinha carro, né? Aí você faz assim, né? Para parar o chapa, né? Lá eles fazem, né? Eu não estou lembrando bem. Ou é assim, parece. Para parar aqui, né? Aqui a gente faz assim, né? Aí o brasileiro fazendo assim, o cara passa. Eu digo, meu Deus, que marmota é essa? Aí, irmão, sempre andava um obreiro comigo, pastor, ele está dizendo que está cheio. E está cheio chapa. Ônibus lá é machimbombo, ônibus é machimbombo e van é chapa. Né? O chapa está cheio. Eu digo, meu Deus do céu. Então, meus irmãos, é desafiador. É desafiador. Né? E isso daí que o senhor falou para mim é fundamental, porque quem quer se envolver com missão precisa pregar o verdadeiro evangelho. Pregar o verdadeiro evangelho. Porque você chega com esse evangelho lá de prosperidade, de riqueza, a igreja vai estar cheia, está lotada. Aí, como eu lhe digo, as nossas igrejas lá não eram cheias, no princípio não eram. Não eram. Teve culto lá de eu pregar, culto de doutrina. Quando eu cheguei lá em Moçambique, você que é moçambicano está me ouvindo da igreja aí. Cheguei lá, era só dança, meu irmão. A liturgia dança. Digo, meu Deus, 30 minutos de culto dançando com esse povo. Eu já estava de costela doendo, eu me sentei. E batendo pé e poeira levantava que não tinha lajota, eu lá já estava com raiva já. Eu vou agarrar vocês na curva. E o missionário lá, que eu fui para suceder ele, né? Só como é que ele estava lá, eu estava debaixo da autoridade dele, né? Aí até dançou, pulou e tem, digo, meu Deus, tudo em dialeto. Digo, eita, jazz. Aí foi a vez do missionário falar, irmão, vamos ler a Bíblia aqui. Aí leu um texto lá, 15 minutos, 10 minutinhos, amém, 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 que é só assim, amém, 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 amém.
Eles respondem, né? O missionário diz, amém, amém. Digo, eita, Jesus. Digo, rapaz, como é que eu vou me acostumar com esse negócio aqui? Ele, esse aqui é o missionário brasileiro, a igreja quer receber, amém, amém. E eu estou indo agora, ele vai ficar no meu lugar e tal. Eu digo, tá bom. Eu digo, rapaz, tem que mudar esse negócio. Primeiro domingo eu estou lá, cheguei. Meus irmãos, é o seguinte, aqui agora são só 3 hinos. 2 para vocês dançar, na presença de Deus, 1 hino de adoração, que pode ser do Mala-Mala, que chama Mala-Mala, que é o inário. Mas os mesmos hinos ou deles? Não, são hinos no dialeto. No dialeto. Interessante. 1 no Mala-Mala, 2 para dançar, e depois a gente já vai ler a palavra e vamos pregar, vamos estudar a Bíblia. Mas eu pregava lá 40 minutos, às vezes 1 hora, porque com o intérprete, né? Sim. Tinha que ter, né, dar o tempo da interpretação. Falava, Jesus é bom, né? Jesus de boni. Aí tinha aquele negócio todo, né? Como tradutor. A mensagem durava 1 hora, mas naquela pegada minha, naquela pegada. Bíblia. Doutrina, pregação e arrochando. Tinha cliente lá que às vezes ficava dormindo. Já tinha pulado, já tinha dançado. Esse cara do meio, o Tiago saia gritando no meio da igreja, correndo, com a Bíblia dando glória, Deus se espantava. Eu digo, não batia, te levanta aí, macho, aí, vamos acordar. E Bíblia. Graças a Deus a igreja entendeu a nossa metodologia, a nossa visão. Deus. E quando eu voltei de lá, alguém disse para mim, pastor, muita saudade. Já estou com muita saudade das suas pregações, da mensagem. Então o povo aprendeu que a palavra de Deus tem que ter primeiro lugar no culto. Sim. Tem que ter prioridade no culto. É discipular as pessoas, ter tempo com as pessoas para ensinar. Escola bíblica, plantamos a escola bíblica lá, EBD, que não tinha EBD. Sim. Escola bíblica, nossa cultura, por exemplo, assembleiana, não sei como é que chama aqui, mas tem a escola bíblica. EBD. Estudar a palavra, né, de forma sistemática, a doutrina, aprender. Então é um grande desafio. Então, graças a Deus, a gente deixou discípulos lá. Eu tenho contato lá com obreiros nativos, né, que pegaram a visão, e deixamos uma igreja com muito desafio, mas uma igreja doutrinariamente sadia. Né, que entendeu a visão de igreja, de evangelho. Sim, sim. Né, e não abrir mão da visão. Uma vez um colega meu chegou e disse, pastor, missionário também brasileiro. Sim. Rapaz, eu fui numa igreja ali, de outro brasileiro lá, rapaz, é a igreja cheia. Digo, é mesmo, senhor? A nossa lá teve que um dia pregar aí, como eu estava dizendo, eu e a missionária Adriana. Só. E aí as 2 meninas, eu gritando lá de um lado para o outro, dizendo, glória a Deus, e pregando em português, não tinha ninguém para interpretar. E terminei o culto, fui para casa e pronto, acabou. Vamos continuar. Sim. Mas, graças a Deus, voltei e deixei uma igreja cheia lá. Aí chegou para mim esse missionário, pastor, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu digo, o quê? Diz, olha, lá, eu fui lá, ele distribui 200, todo dia tem 200 bandecas, 200 quentinhas lá. E a igreja é cheia. A gente tem que ter muito cuidado com a questão do paternalismo também. Digo, meu irmão, nada contra, né? O evangelho, ele promove impacto na tríade do homem. Corpo, alma e espírito. O evangelho também é pão. Jesus pregou o evangelho, acho que o dia todo lá para aquela turma, a multidão. Quando foi de noite, Jesus pregava também, eu acho que eu aprendi um pouquinho com ele. Ele não tinha tempo não, pregava mesmo, o povo já estava na hora de ir embora. E o discípulo dizia, Senhor, já está tarde já, bora dar o amém aí, bênção apostólica. E esse povo não tem o que comer, é muita gente. Jesus disse, o que é que tem? 5 pães e 2 peixes, manda sentar. E nós conhecemos a história, Jesus deu pão para todo mundo comeu. No outro dia estava todo mundo lá de novo. Jesus disse, muito bem. O ditado da minha avó. Por que, né? Que vocês estão aqui? Pé levou, barriga trouxe. Vocês estão aqui por causa da comida que vocês comeram ontem, né? Então tem muita gente que vai na igreja com esse interesse de prosperidade, de pão, de comida. Né? Não, porque missionário dá. Lá esse missionário, até nosso amigo, é meu amigo, gente boa. Sim. Né? Eles têm esse trabalho social, mas tem que ter muito cuidado com a questão social da igreja e a questão não pode separar. Tem que ser separado, na verdade. A questão social e a questão espiritual. A prioridade é espiritual, sem deixar de cuidar. Principalmente num contexto de fome. Se a igreja tem condição de dar, dá. Mas se não tem condição, faz aquilo que se tem. E não deva ser a motivação para trazer as pessoas. Porque às vezes a motivação para trazer as pessoas é a comida. E não pode ser a comida, tem que ser a palavra. Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre. Porque nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Aí esse missionário disse para mim, pastor, lá é lotada a igreja. Ele distribui, porque ele recebia, a manutenção lá é em dólar.
Uma igreja americana que sustenta lá o ministério desse pastor. Então o papel é forte, meu irmão, é dólar. Verdade. Né? A nossa com um realzinho lá é difícil, eu não tinha como dar comer para todo mundo. Todo culto, todo dia. Verdade. Ele disse, rapaz, eu vou implantar isso na minha igreja, no meu ministério. Eu digo, é mesmo? Ele estava começando também. Ele disse, tu vai fazer o quê? Ele disse, eu vou começar dando chá e pão. Porque lá o café lá é chá. Né? Lá eles não tomam café? Não tomam café, não toma. O moçambicano não toma café, toma chá. Aí diz, eu vou dar chá e pão todo dia. Digo, todo culto que vem, digo, tá bom. Vai ver. Aí começou a dar. Sim. Aí passou mais ou menos um mês, mais ou menos. Digo, e aí, como é que tá o projeto lá? Rapaz, estou atrás de mantenedores, acabou, não tem mais dinheiro. Acabou o papel. Eu digo, meu irmão, acabou o papel, acabou o pão. Eu digo, meu irmão, o evangelho não é isso não, meu filho. O evangelho é Bíblia. Dá a Bíblia para o povo. Dá a Bíblia que Deus abençoa, Deus prospera, Deus salva. As pessoas vão trabalhar, Deus vai abençoar. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e demais coisas Deus vai acrescentar. Então tem que passar essa visão para as pessoas. Sim. Agora você chega lá com outro evangelho, aquele que Paulo disse, anátema. Diz, não, dá teu tudo que Deus vai te dar. Né? Tu tem o que aqui? Tu tem lá, tua horta, teu carro, tua bicicleta, dá tudo, é a campanha que Deus vai te dar. Não funciona assim. Não funciona assim. Sim. A fé não pode ser uma moeda de troca, né? De mover as coisas para Deus mover e dar para as pessoas. Jesus não foi na cruz para fazer isso. E eu acho muito interessante isso que o senhor está falando, porque dá para a gente trazer para cá, para nossa realidade brasileira. Com certeza. Aqui, o que a gente... Tem um cara que eu chamo ele de safado. Esse cara é um safado, ele não é um pastor. E ele se denomina profeta. Profeta. Tá cheio aqui no Brasil dessas coisas. Ele se denomina profeta, mas eu digo que ele é um safado. Por quê? Porque ele se autoproclama o maior profeta do Brasil. E ele se diz... por exemplo, a igreja dele, se o senhor for... Depois eu posso até mostrar para o senhor no Instagram. Se o senhor entra no Instagram dele, da igreja dele, é só coisa sobre ele, sobre o que ele faz. Ele entrando no mundo espiritual. Ele jogando um monte de coisa na cabeça de gente para poder receberem... Meus irmãos, as pessoas se submetem a isso. Absurdo. Aberrações teológicas. É terrível. Né? A gente tem visto coisas terríveis. Eu estava assistindo uma vez um vídeo, mandaram para mim, de uma suposta profetisa aí, mãe de não sei de quê, apóstola, sei lá o quê. A mulher com uma cuia, com pó, e saía com aquele pó e passando nas pessoas. Quem ela passava o pó, jogava o pó, a pessoa caía rodando. Digo, meu Deus, que evangelho é esse? Que é isso? Que é isso? A única substância que Jesus manda a gente lançar sobre as pessoas é o azeite, que representa o Espírito Santo, mas não é para sair banhando de azeite todo mundo, em todo quanto é culto, jogando, derramando azeite, que está caro que só agora. Vai lá, visita o doente, leva o azeite, unge ele com óleo, tem um culto na igreja abençoado, chama os irmãos na frente e unge. Sim. Mas isso ali não deve ser uma coisa para estar fazendo assim, constantemente. Sim. E aí entra como o senhor está falando, porque o cara não quer pregar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, como o senhor falou, às vezes ninguém vai querer ouvir. O verdadeiro evangelho é renúncia. Tem um tempo de maturação. E hoje a gente vive numa geração, né? A geração do Tox Clean, geração do clicou rápido, tudo rápido. E pensa que o evangelho é assim também, que a vida cristã é assim. E não é. Eu esperei 15 anos para entrar no ministério. Foi 15 anos de maturação para atender a chamada. 15 anos, meu irmão. Você sabe o que é 15 anos? Nesses 15 anos teve pessoas que andaram comigo e que eu vi atropelando a chamada. Nesse período, nesse ínterim de 15 anos, eu já pregando o evangelho, jovem, um menino, fui pregar numa outra denominação da minha igreja, e tinha lá um pastor, ele viu pregando, um moleque, eu era coordenador de jovens, já era auxiliar. Ele disse, rapaz, eu te quero do meu lado. Eu digo, como assim, senhor? Quero te colocar, te promover a evangelista. Eu digo, olha, rapaz... É forte. Eu digo, meu pastor, eu auxilio na igreja, né? Uma maturidade que Deus me deu, graças a Deus, glória a Jesus, desde novo, desde menino. Não tinha vaidade com o ministério, já pregava em cruzada. Foi até uma vez substituir meu pastor Antônio Carlos, que me indicou para o ministério, pastor Danilson, ele fala assim mesmo, né? Oi, tem uma cruzada, eu quero para o senhor pregar, eu não vou poder ir. Eu vou, pastor, fui lá pregar. Um menino, né? E esse pastor me assediou, foi um assédio. Sim. Diz que era do meu lado aqui, de um outro ministério. Digo, é mesmo, senhor? Como assim? Eu lhe que era muito comum acontecer, né? A evangelista, né? Digo, rapaz, uma igreja boa, ministério bom. Digo, não. Eu, pastor, eu sou auxiliar de púlpito, sou muito jovem,
e trabalho com os jovens lá na igreja, sou coordenador. Não dá para mim, vamos orar. Ele, tá bom, vamos orar. Eu digo, vai fugir de ti, tá doido? Então, nesse tempo, eu vi alguns colegas se precipitando, e hoje estão por aí, alguns jovens, que a chamada ela é linda, e Paulo vai dizer assim, ninguém toma isso para si, né? O ministério sacerdotal, né? O presbitério é de Deus, né? Quem almeja isso, grande coisa almeja, mas ninguém toma para si, espera. O tempo da tua chamada, o teu tempo de ir, o teu tempo de fazer, cada um tem o seu tempo. Eu não foi só uma proposta, mas 3 ou 4 propostas de ministério, né? Uma vez até um pastor do nosso próprio ministério, da Assembleia de Deus, me convidou. Eu estava sentado na igreja, ele chegou para pregar, do interior, sentou atrás de mim, com um vozeirão pentecostal. Jovem. Eu digo, meu Deus, é o céu que está falando. Digo, sim, bateu assim, vamos trabalhar comigo no interior, precisando de obreiro. Digo, não, meu pastor, eu estou bem aqui, pastor, vamos orar. Sempre eu dizia assim. Então, assim, eu aprendi a esperar em Deus. Então, tudo tem um tempo. A promessa, ela tem um tempo. Tudo tem um tempo de maturação. Entendi. As bênçãos de Deus, o que Deus tem para ti, o casamento, a família, a empresa, o ministério, a casa. Tudo tem um tempo. Sim. A gente vive hoje as pessoas hoje até desenvolvendo patologias na área emocional, né? Doenças psicossomáticas, porque não sabe esperar, ansiedade, crise, transtorno de ansiedade, pânico e outras loucuras, mas que as pessoas não sabem esperar, não sabem esperar acontecer. Esse esperar acontecer envolve também dedicação da nossa parte, né? Você é responsável pela sua chamada. Você tem que se dedicar a isso. Você tem que fazer acontecer. Estude, né? Faça cursos na área secular, na área teológica. Olha, eu esperava a minha chamada, mas eu fiz curso de elétrica. Eu trabalhando de fiscal de ônibus, fiz curso de elétrica, antes de ser promovido a supervisor numa outra empresa. Fiz curso de elétrica, fiz curso de inspetor de solda, que na época o salário era R$15 mil em 2009. Eu entrei no Senai para fazer esse curso. Eu era louco, digo, meu Deus, eu quero esse curso. Vou ganhar um papel colorido bem bonito, 15 conto naquela época. O curso foi caro no Senai, eu fiz. Então, tudo assim, você tem que se preparar. Digo, se Deus não me chamar, ou se acontecer na minha vida, isso aqui vai acontecer também, você tem que se chamar. Mas a chamada missionária, ela tem que estar. Sim. O reino tem que estar em primeiro lugar. E Deus colocou o reino na frente. E a chamada aconteceu. Eu digo, então, é a prioridade da chamada. Me lancei, esperei 15 anos. Então, as pessoas têm que saber esperar. Então, esse evangelho do daqui para ali, meu irmão, tem muito por aí. É hoje que Deus vai te dar. Você vai fazer a campanha, você vai receber a unção. Está aqui o óleo, está aqui o pano, está aqui o lenço. Irmão, sai disso. Né? É muito mais fácil, né, olhar para Deus e dizer, me dá, do que andar 3 anos com Ele. Tem que andar. Rapaz, eu fico olhando para os discípulos, dizendo assim, Jesus, ele poderia fazer, não, bora fazer agora um evento absurdo aqui. Chama todo mundo, traz um pão e traz um peixe. Eu vou... Que tem de heresia, o que tem de heresia. Inclusive, até na nossa, tem pastores. Eu faço uma crítica, tem que falar da nossa casa. E eu sou falador. E tem uns que não gostam de mim porque eu falo. E tá verdade, tá aí na internet aí. Quem quiser olhar depois, olha. Aí me liga. Tem um pastor do nosso ministério, da Assembleia de Deus no Brasil. Sim. Renomado. Então tá aí na internet, todo mundo vê. Dizendo que Jesus, quando assumiu a carpintaria de José, do pai dele, o camarada chegava e pedia uma mesa, quero uma mesa. E dizia, naquela época, para fazer uma mesa, não sei quantos dias, se era 90 dias, 30 dias, sei lá. E o cara disse, eu vou voltar daqui a tantos dias. Sim. Aí ele dizia na pregação, Jesus disse, não, pode vir daqui a pouco. O camarada ia embora, Jesus, mesa. Aí diz, Jesus, pasme com isso, é uma aberração. Está lá na internet. Sim. Diz, Jesus enriqueceu e comprou uma casa na beira da praia. Jesus tinha uma casa na beira da praia. Vai tomar banho, meu irmão. Tomar banho. Não é pecado Deus. Jesus ter uma casa, um pregador, um pastor ter uma casa na beira da praia. Não é pecado se ele trabalha. Se o ministério dele proporciona isso. Se ele tem outros negócios, se ele é um empresário também. Sim, tem pastor que não é pastor de tempo integral. Ele tem a empresa dele. Ele trabalha, é um doutor, é um médico e é pastor, ou é só pastor, é um escritor, tem uma boa remuneração, é líder de uma igreja grande, tem uma casa na beira da praia, tem um sítio, oh, glória a Deus, não é problema nenhum. Sim. O Deus de Salomão vive, é o Deus da riqueza, né? Sim. Agora, querer falar que Jesus tinha casa de praia, vai tomar banho, rapaz. Então, essas coisas acontecem, meus irmãos, eu fico revoltado com isso.
né? Nós temos doutrina, nós temos, como eu falo como assembleiano, né? E até mesmo nossa igreja batista tem uma história também. Nós temos uma história enraizada de doutrina apostólica, meu irmão, Bíblia. Amém. Não podemos apelar para essas aberrações, não, de daqui para ali, de toque de dedo, não vai acontecer agora. E agora, para poder a gente estar encaminhando mais, infelizmente, meu Deus, está muito bom isso aqui, cara. Tá muito bom. Para a gente estar encaminhando mais para o encerramento, a gente vai fazer agora o congresso. Já tá com uma hora já de falar já? Já passou. Passou de uma hora. A gente nem percebeu. Ih, rapaz. Não, mas fica tranquilo, tá ótimo. Infelizmente vai acabar, mas a gente tem que fazer mais. Amém. Tá aí. Mas assim, a gente vai ter agora aqui um congresso. Pois não. Congresso de Missões, Projeto Jamaica. Projeto Jamaica é forte. E esse ano, acho que o Vilani falou que acho que é a primeira vez que a Assembleia vai fazer com uma batista, é isso? Será que já teve? Aconteceu? Aqui na Corbã, eu acho que é a primeira vez, Acho que é a primeira vez. E eu fico, em primeiro lugar, muito feliz com isso. Porque antigamente tinha uma diferença, um negocinho assim que um ranço denominacional, né? O negocinho não acontecia. Sangue de Jesus tem poder. Eu sempre falei isso, meus irmãos. Digo, um pastor, um missionário, um obreiro, que ele tem esse ranço denominacional, ele não serve para fazer missões. Seja aqui, seja ali, ele não serve. Porque o reino de Deus não tem bandeira denominacional, a bandeira é o Evangelho. Amém. É o Evangelho. Né? Eu sempre digo isso, eu sou muito honrado, me sinto muito honrado, eu glorifico muito a Deus por ser pastor da minha denominação da Assembleia de Deus, mas isso não me envaidece. Eu não fui para o campo missionário pregar a bandeira da Assembleia de Deus, fui pregar Jesus. Amém. Honro meu presidente da convenção, meu presidente da igreja em São Luís, meus irmãos que são mantenedores do meu ministério, mas eu não levo bandeira da igreja. É o Evangelho, é Jesus, é o Evangelho. Amém. Então, assim, um obreiro que ele tem esse ranço denominacional, ele tem problema. Tem problema, né? Em relação a isso, ao congresso que a gente vai fazer, queria que o senhor falasse qual a importância desse projeto. Por que ele é tão importante? Por que é tão importante que a galera se inscreva, participe? Sim. Por que ele é tão importante? Eu creio que há uma importância nesse congresso para o reino, né? Para a igreja num todo, né? Sim. Para as duas denominações e para a igreja local, principalmente para a igreja local, porque é um projeto novo, né? Para a igreja local. Como eu já falei, conversei com o Vilani, falei contigo ainda agora numa conversa antes, né? Conversa em off, que vai ser um divisor de águas para a Igreja Batista Corbã. Eu, na entrevista que eu fiz lá com o Vilani, lá na Bacanga FM, ele dizia, porque nós não somos um missionário, não temos uma experiência missionária de missões, não temos uma experiência de missões. Eu digo, tem sim. Ele disse, tem sim. Né? A gente conhece a história da Igreja Batista Corbã. Eu sou cria daqui do Anjo da Guarda, eu vi como começou esse ministério. Começou numa portinha. E foi tipo o povo de Israel, né? Foi peregrinando, né? Várias ruas aqui do Anjo da Guarda, para ali e para cá, até que chegou aqui. Aí lançou as estacas, né? Lançou as estacas, estendeu a tenda, amarrou bem as cordas, né? E está aqui. Ou seja, nessa metáfora, ela conseguiu alcançar o perímetro da sua atuação, o bairro aqui, conseguiu fazer as missões urbanas, né? E aqui tem pessoas de vários bairros aqui da Itaquibacanga, eu creio que até de fora da Itaquibacanga, né? Que congrega aqui. Então, a Batista Corbã é uma igreja de missões urbana. É uma igreja de missões urbana. Então, eu vejo assim o céu declarando para o pastor Ailton, o pastor dessa igreja, e para a liderança dessa igreja, que chegou o tempo de alargar a tenda além da região aqui. Além da região, começar a pensar no interior do estado e até mesmo no transcultural. Essa ideia tem que ser amadurecida. Aquilo que eu falei, se você não prega em Jerusalém, você não pode ir a Samaria. Mas se você já fez o serviço em Jerusalém, é hora de ir a Samaria e até os confins da terra. Então eu creio que esse congresso ele vai ser assim um divisor de águas, vai ser bênção. Há pessoas aqui nesse ministério com chamado missionário, em processo de embrionário. Processo embrionário, é um embrião ainda, a chamada ainda é embrionária, sim. Mas ela está crescendo, está sendo gerada, e esse congresso ele vai fomentar
essa geração. Amém. Desse chamado, né? Que está sendo gerado, né? E vai nascer. Muitos estão grávidos, inclusive tu. Está grávido do chamado. Né? Está indo. Está gerando, né? Então vai chegar a hora de dar luz a esse chamado e ir aonde Deus quer que você vá, ou aquilo que Deus quer que você faça. Então eu creio assim. Um abraço ao meu pastor Washington, meu amigo. É um homem que tem uma vasta história também aí de África, região América Central, agora Jamaica e tudo. Trabalhou também em Moçambique. Pastor Washington é cria, filho aqui do Anjo da Guarda. É um homem visionário, uma visão extraordinária. E poder estar compartilhando o palco não, a tribuna, né, o altar da casa de Deus com ele é uma honra muito grande. É uma pessoa que é um ícone, tem uma história, um chamado muito lindo. E essa visão que Deus deu a ele, poder participar, estar junto, cooperando, falando um pouco, né, carregando um pouco do fardo, é honroso para nós também. E está na hora de Deus levantar. Deus quer levantar outras pessoas. Eu estou em meio de carreira, estou com 51 anos, eu tenho orado a Deus, né, tenho me cuidado da minha saúde. A gente passa dos 50, começa a aparecer umas coisas assim estranhas, né? A gente tem que se cuidar. Estava com a pressão outro dia 16/11, digo, meu Deus, será que eu vou morrer? Né? Digo, eu não quero morrer, ainda tem promessa, Jesus. E Deus falou comigo, Deus falou, literalmente me visitou e disse, eu não vou te levar. Eu não vou te levar, eu digo glória. Então eu estou sonhando. Então esses próximos 20, 30 anos, se Jesus não voltar daqui até lá, eu quero estar entregue no reino, eu quero gastar tudo no reino. Amém. Eu quero gastar tudo no reino. Então assim, o que eu puder fazer para influenciar essa geração de meninos como você, com 25 anos, outros que estão aí com 20 e abaixo, nessa faixa etária, a gente quer influenciar, que está a hora de vocês serem lançados, né, para fazer a obra de Deus, impactar o bairro, impactar a cidade e as nações, né? Eu tenho dito para os jovens, estude, faça medicina, faça direito, estude teologia, estude, se prepare, se qualifique, estude línguas, idiomas, né? Que Deus quer te lançar. Tem muitos lugares, a igreja brasileira precisa ir, né? E a gente precisa de preparo em todas as áreas, secular, teológico, para ir fazer a obra de Deus. Existem países que você não entra como missionário, mas você entra como engenheiro. Sim. Você entra como um médico, você entra como um historiador, né, como um profissional. Então, o jovem acadêmico brasileiro da nossa igreja, da Corban, da Assembleia, precisa se qualificar, estudar teologia e não perder a visão missionária. Tem muitos jovens com chamado, e eu creio muito nisso. Amém. Isso aí que o senhor falou, achei interessante, essa questão da preparação, porque, por exemplo, às vezes, o cara ele reconhece a chamada, como o senhor falou. E ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Amém. Mas sabe que uma das coisas mais espirituais que ele vai ter que fazer? O curso de inglês. Curso de inglês, curso de inglês. Ele não quer estudar inglês. Ele quer ser cheio do Espírito, mas como é que ele vai compartilhar a palavra? Como é que ele vai... Tá entendendo? É verdade. Então, tipo assim, às vezes ele não se toca para isso. Como o senhor falou, e outra coisa também que eu achei interessante, a maneira como Deus faz. Tem um projeto aqui no Brasil que faz missões também na África, mas eles também estavam indo para a região lá do Oriente Médio, e eles entram nos países com a ideia de, por ser brasileiro, levar uma escolinha de futebol. Ah, maravilha. E por meio da escolinha de futebol, eles vão jogando o evangelho nas crianças top e demais. Vão levando para os pais. Por quê? Porque esses países, geralmente, que eles vão, não pode falar de Jesus. Não pode falar de Jesus. Mas eles começam lá jogando. Aí eu vi um testemunho do cara que ele disse assim, que o menino chegou para ele e só entre parênteses, o cara que foi fazer isso, o missionário, ele teve que fazer um curso na CBF de treinador. Para virar um treinador. Meu Deus, que benção. Já ouvi isso aí, já. Tá, eu vi. E ele virou um treinador e foi. Aí dizendo que a criança chegou lá e disse assim, não, por que tu não veio ontem? Aí a criança falou, né? Ele perguntou para a criança, não, porque meu pai está doente. Aí ele falou para a criança, posso fazer o seguinte? Eu posso orar pelo teu pai? Porque eu creio num cara chamado Jesus. Aí ele, tá bom, ora pelo meu pai. No outro dia a criança trouxe o pai. Ele, quem é esse Jesus? Porque eu estava doente, eu não estou mais. Olha aí. Tá entendendo? Maravilha, né? E começou. Você tá entendendo como isso é lindo? E eu fico pensando assim, às vezes a gente não sabe a maneira como Deus quer trabalhar, cara. Deus quer trabalhar. Aí o que eu digo, se a pessoa ficar presa num ranço religioso, né? Como é que eu gosto sempre de falar? A pessoa presa, né? À religião. Sim. Precisa presa à religião.
ela vai ter dificuldade de fazer missões. Que alguém, outrora, não se admitia a falar de futebol, nem de futebol na igreja. Nem de futebol na igreja. Demonizava o futebol, demonizava tudo. Ainda tem uns ainda que estão presos nisso hoje, né? E isso é problemático. É problemático para o trabalho. Né? E o futebol hoje, né, o esporte hoje, é um meio de você levar o evangelho. Né? Então eu creio assim, é o tempo dessa geração. Né? Conheci pessoas lá em África que foram fazer o trabalho de Deus, mas como profissionais. Sim. Conheci um missionário lá que ele fazia telhados, trabalhava com telhado, porque lá o telhado lá é muito na questão metálica, né? Sim. Questão metálica, toda na estrutura metálica. Então ele trabalhava nessa área. Tinha a empresa dele lá em Moçambique e construía telhados lá. Lá não tem essa teia de barro que nós temos aqui e não tem a estrutura de madeira. Todas as casas são de estrutura metálica. Então ele entrou lá com essa atividade. Outro conheci que entrou com questão de panificação, que lá o pão é a comida básica de lá, alimentação básica. Todo dia. Isso deveria ensinar para a gente que aqui, como um filho de Deus, eu lá na faculdade sou um missionário. Um missionário. Eu tô ali, um filho fazer tem um filho de Deus ali. Lá, fazer um intercâmbio e levar. Tá, então assim, a pessoa que tem um chamado, ela tem que estar focada, né? Focada, tem que ter entendimento, tem que ter uma instrução, não pode perder o foco da questão profissional. Conheci uma missionária aqui de Santo Inês. Eu fui pregar num congresso de missões ano passado no Peru e conheci ela. Ela é de Santo Inês, ela contando testemunho, depois a gente foi conversar, achei muito lindo o testemunho dela, a missionária Sônia, e ela disse: pastor, eu com 17 anos, Deus comunicou a chamada no meu coração, e com 17 anos eu saí de Santo Inês do Maranhão e fui morar em Brasília. Lá eu estudei, eu acho que ela fez enfermagem, estudou, fez o curso de missões, não lembro se pela Jocum ou se por outra instituição, fez o curso de missões. Sei dizer que ela foi parar na África, no Senegal, e lá ela foi para uma instituição de missões, começou a trabalhar em um hospital, começou a trabalhar lá na junta de missões, depois ela fez o curso de idiomas, estudou francês, estudou inglês, estudou árabe, fez a faculdade de árabe, ela fala, parece que 8 ou 7 idiomas, né? Construiu, Deus mandou ela construir lá um centro de saúde, ela construiu um centro de saúde, nesse centro de saúde tem médicos, tem tudo, e ela era uma das diretoras lá desse curso, desse trabalho lá social, e muitas pessoas aceitaram Jesus através daquele projeto. Eu fiquei impactado, meu coração queimou assim, digo, meu Deus, Jesus, eu queria ir para lá, no Senegal, aprender o francês, servi lá talvez uns 2 anos, eu pensei nisso, passou na minha cabeça, talvez estudar árabe também, passar um tempo lá, servindo nessa missão, uns 2 anos, depois voltar para a África do Sul, para Moçambique. Sim. Eu pensei nisso, veio na minha cabeça, né? E eu achei muito linda a história dela também. É uma maranhense, né? E que fez esse trabalho todo e hoje prega no mundo todo. Sim. Em congressos de missões e tudo por aí tudo. Então, assim, o jovem aqui, ele pode estar no interior do Maranhão, ele pode ser aqui do Anjo da Guarda, do Fumacê, mas se ele tem um chamado, ele não pode limitar a visão dele. Meu desejo é estudar medicina, engenharia. Estuda, irmão. Estuda. E Deus vai te lançar, te lança, te entrega. É aquilo que eu falei no início. Deus nunca vai te dar uma missão que você não possa fazer. Deus nunca vai te pedir algo que tu não possa dar. Né? Deus vai dizer: tu quer medicina? Quero, estuda. E depois eu quero esse teu curso. Eu quero essas tuas habilidades como médico. Eu quero essas tuas habilidades da tua profissão para servir no reino de Deus. Né? E isso vai ser libertador, vai ser tremendo. Amém. Ser abençoado. E agora, para poder a gente encerrar, como o senhor vai estar na ministração, um dos palestrantes do congresso. Pois não. Vão ter muitas pessoas aqui que provavelmente, pelo fato até de o congresso, a pessoa tem que fazer um investimento de R$50. Né? Pois não. Então, tipo assim, o fato da pessoa vir de fato, ela investiu para estar aqui. E quais são 3 conselhos que o senhor dá para alguém que tem experiência no campo, tem uma história com missões e alguém que, como o senhor falou, tem um fogo ardendo do chamado? E talvez tenha alguém agora assistindo dizendo: cara, eu também tenho isso. Tá ao vivo, tá? Não, ainda não. Não tá não. Mas quando tiver ao vivo, amém. Quando a pessoa estiver assistindo, ele vai estar olhando para o senhor e dizendo: rapaz, meu Deus, eu me vejo fazendo o que o pastor... E agora? 3 conselhos para essa pessoa. Pode ser até para mim também. Pois não. Que é muito bom.
Primeiro conselho, irmão, é conexão com o céu. Conexão com o céu. Deixa o céu falar. Deixa o céu guiar, deixa o céu direcionar. A primeira coisa que o missionário tem que fazer, e a gente aprende isso com Paulo e com Jesus também. Jesus vivia em conexão. Sim. Né? Vivia em conexão. Vivia em conexão. Aquilo que eu falei no início da minha fala, né? Senhor, Ananias, vai lá onde Paulo. Ele está na rua, Deus sabe os detalhes de onde está na rua, chamado direito em casa de Judas, o curtidor. Sim. Vai lá, né? Quando Deus entrega a profecia, ele entrega com detalhes, sim, né? Não é que esse profeta aí fabricado em fundo de quintal que diz, eu estou vendo, eu acho que nada. Deus entrega com detalhes, diz, vai lá, porque ele está orando, ele está em conexão. Sim. Então, quem tem a chamada tem que estar em conexão com o céu, que o céu vai direcionar. Segunda coisa, né? Invista, faça o marketing pessoal. Invista na sua vida. Segunda coisa, né? Invista na sua vida. Aquilo que eu falei. Estude. Sim. Invista, né? Faça cursos. Faça cursos, né? O que você puder fazer para servir melhor no reino de Deus, faça. Se prepare. Você é responsável pela sua chamada. E terceiro, esteja disposto. Esteja disposto. Eis-me aqui. Esteja disposto para servir aqui. Sirva seu pastor, né? Sirva a sua liderança, sirva a sua igreja. Porque se você é um missionário, tem uma chamada, você não está em conexão com Deus, você não investe, e você não serve aqui, você não investe em você, você não serve na sua igreja, você não tem chamado, você não pode ir, você está frustrado. Sim. Precisa lavar o templo, não vem. Precisa arrumar as cadeiras, não vem. Tem célula, tem consagração, tem vigília, não vem. Tem culto de rua, não vem. Tem congresso de missões, não vem. Então tu não vai para lugar nenhum. E sabe uma coisa, pastor, que o senhor falou do ex-me aqui, teve uma época que eu até ministrei aqui no culto de jovens, eu passei uma semana lendo esse texto de Isaías, capítulo 6, e eu, rapaz, por que esse cara disse isso? Porque se eu for ler o texto lá, Deus não fala para ele algo. Uhum. Deus leva ele vê Deus. Conexão. Viu Deus. Quando ele viu Deus, o que ele disse? Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu sou homem de lábios impuros. Eu vi o Senhor. Eu vou morrer. Aí a Bíblia fala que vem um anjo com uma tenaz na mão, com brasa do altar. Fogo. Eu fiquei pensando disso. Rapaz, se eu sou Isaías, eu fico em pânico, porque tá vindo um anjo com uma tenaz na mão e com brasa do altar. É agora que eu vou morrer chamuscado. Mas a Bíblia fala que o anjo toca na boca dele e olha, tu acabou de ser purificado. Yeah. E depois que ele foi purificado, ele se joga no chão, em prantos, porque ele acabou de receber graça e misericórdia. E depois de tudo isso, ele fala, eis-me aqui. Não, antes disso, Deus fala assim, olha, eu não tenho ninguém para ir por mim. Quem que eu vou enviar? Deus não diz assim, olha, Isaías, vai para mim, por favor. Ele não. Deus, ele traz uma dor dele. Eu preciso fazer isso, mas eu não tenho ninguém. Quem enviarei? Isaías acabou de ser encharcado de graça. Ele, não, eu tô aqui. Se dispõe, né? Eu tô aqui. Por quê? É aquilo que eu falei, a terceira coisa, se disponha. Eu recebi algo tão maravilhoso de Deus que eu tenho que retribuir. Eu tô aqui. Minha vida é tua. Se disponha. Tá, então não tem nada que Deus necessite, que Deus peça, né? Eu até disse outro dia, não é uma contradição, mas Deus não necessita de nada. Não necessita de nada. Mas para nós entender, quando Deus ele precisa, ele quer. Sim. Né? Então não tem nada que Deus nos peça que a gente não possa fazer. É isso. Não tem nada. Então quando você se dispõe, você vai. E quando você tem essa conexão, tem esse encontro com Deus, e tem essa experiência, Isaías teve uma experiência, né? Você se despoja de tudo, Deus é o teu tudo. Essa é a resposta. Para alguém que foi encontrado pelo amor de Deus, essa é a resposta. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Se é para morrer, eu vou. Eis-me aqui. Né? Eu vou falar. Então, assim, ninguém vai entender o chamado. Ninguém vai entender o chamado. Outro dia, está com umas 2 semanas, um casal de missionários foram mortos na Jamaica. Eu até mandei para o pastor Washington. Um casal de missionários, muito jovens, os missionários. Inclusive, o pai da missionária, eu acho que ele é funcionário do governo americano,
dos Estados Unidos, um casal de missionários dos Estados Unidos, bem jovens, recém-casados, foram para a Jamaica fazer o trabalho de Deus, e lá eles foram sequestrados por uma gangue e foram mortos os dois, né? Aí isso talvez dê medo a alguém. Meu Deus, não, mas era o chamado deles. Eles foram chamados para isso, né? Foram chamados para isso. E esse sangue, essa morte deles vai germinar, vai gerar outros chamados, né? Então cada um com a sua missão, né? Se fosse para morrer em África, eu teria morrido, mas Deus me chamou para morrer lá, né? Mas tem outros que Deus chama e diz: o teu chamado é esse, tu vai morrer lá, e pronto, acabou. E para esse pessoal que tem Jesus, eles têm guardado no coração: aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda seja morto, viverá. Né? Então o chamado é isso, é a disposição. Senhor, eis-me aqui, se é para morrer, eu vou, e você vai. É isso, né? Aí. Você vai. Não tem minha vida por preciosa, aquilo que Paulo disse. Não tem minha vida por preciosa, né? Pastor Denilson, meu Deus, muito obrigado. Glória a Deus, amém. Muito obrigado mesmo. O Senhor ministrou muito da minha vida aqui. Amém. Vou sair daqui. Glória a Deus. Bem. E eu tenho certeza de você que acabou de assistir, também vai estar aí extremamente extasiado com aquilo que a gente conversou aqui nessa mesa. Quero relembrar, não se esqueça de se inscrever no Congresso de Missões. Isso aqui que a gente conversou aqui vai ser muito debatido durante esses 3 dias de congresso. Então, não se esqueça, as inscrições vão até o dia 16, beleza? É um investimento. É isso, é um investimento. E outra, esse podcast vai sair num domingo, acho que é amanhã, e amanhã é dia do pastor, então já... Meu Deus! Parabéns pelo seu dia. Chiquembo catequiza e Vitor a isso, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Canimambo, obrigado. Ciabonga. Ciabonga. Ciabonga é o quê? É obrigado no dialeto Zulu, sul-africano. E Canimambo é obrigado no dialeto Xangana, Moçambique. Então... Canimambo. É Canimambo? Ou Ciabonga. Então, Ciabonga para todo mundo que assistiu. Ô, glória. E eu peço que vocês, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Quem puder, curte esse vídeo e compartilhem, por favor, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tá bom? Mês que vem vai ter mais podcast. Esse foi incrível. Aproveitem um dia. Tchau, pessoal. Valeu.